Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Wednesday, o telecinético mais forte. Capítulo 231. A confiança de Lucas. Eu te amo, disse quarta-feira. Luke piscou sem saber o que dizer. Não esperava que a primeira coisa que ouviria ao recobrar a consciência seriam aquelas palavras vindas da boca de Wednesday. Isso é, inesperado, ele murmurou, sua voz soando estranha e rouca depois de tantos dias sem falar. Eles não eram um casal convencional. Dariam a vida um pelo outro sem hesitar, mas não eram do tipo que expressava seus sentimentos com palavras. Não diziam eu te amo, eu me importo com você ou coisas do tipo. Fisicamente, o relacionamento deles era diferente. Wednesday não tinha escrúpulos em beijá-lo sempre que queria, buscando sua proximidade em momentos íntimos, deixando suas ações falarem por ela. Luke era igual. Eles eram até muito ativos nessa área, mas nunca um eu te amo. Até hoje. E quarta-feira foi a primeira para surpresa do próprio Luke. Bem, se seu objetivo era me deixar sem palavras, missão cumprida, disse Luke, olhando Wednesday nos olhos. Luke não conseguiu evitar reclamar internamente. Ele tinha tudo planejado. Dias antes, em Shadizid, ele já vinha pensando no momento perfeito para dizer aquelas palavras primeiro, mas tinha que ser um momento em que ele realmente sentisse que era o momento certo. E com toda a investigação em Shadizid, e depois descobrindo sobre o clã dos vampiros e tudo mais, parecia que nunca havia um bom momento para dizer isso. Eu ia dizer primeiro. Você não precisava ter chegado antes, reclamou Luke em voz alta, sentindo o momento cuidadosamente planejado escapar por entre os dedos. Wednesday piscou, surpresa por um breve momento, antes que uma leve curvatura de seus lábios revelasse sua diversão. Planejado, repetiu Wednesday, com a voz monótona tingida de um toque de deboche. Desde quando você se dá o trabalho de planejar algo romântico? Bem, não teria sido um momento super romântico como um jantar chique seguido de uma grande confissão. Eu só queria encontrar o momento certo. Algo que parecesse certo, disse Luke, dando de ombros. E no entanto você esperou demais, declarou Wednesday calmamente. Então eu disse primeiro. Luke estalou a língua, mas não conseguiu conter uma risadinha. É claro que ele nem sempre conseguia vencê-la. Então, tem algo que você quer me dizer? Perguntou Wednesday, com o olhar fixo nele. Luke também olhou para ela, levantou a mão e acariciou sua bochecha com as costas dos dedos. O que eu quero dizer é que eu te amo, Wednesday, disse ele. Ela não reagiu visivelmente, mas ele percebeu que ela prendeu a respiração por um segundo. Então, sem dizer uma palavra, Wednesday se inclinou e o beijou novamente, desta vez mais lentamente. Quando eles se separaram, Wednesday manteve o rosto próximo ao dele, seus olhos escuros fixos nos dele. Achei que você estivesse morto, ela admitiu, com o tom inabalável. A ligação telepática, pensou Luke, percebendo imediatamente. Deve ter sido por isso que Wednesday temeu o pior. Eu morri. Meu coração parou de bater por alguns instantes. Por sorte, minha aura verde despertou, mas acho que você já sabe disso, né? Disse Luke, como se não fosse grande coisa. Sim, eu sei. Wednesday assentiu, seu olhar percorrendo o rosto dele antes de descer para o pescoço. Sua cicatriz desapareceu completamente. Ao dizer isso, Wednesday levantou a mão e passou 2 dedos pela pele onde a cicatriz costumava ficar. Luke sentiu um arrepio percorrer o corpo enquanto os dedos dela traçavam lentamente um caminho do pescoço até o peito. Você deveria levar mais a sério o fato de ter morrido por alguns segundos, disse Wednesday, com a voz tão monótona como sempre, mas com um claro tom de reprovação. Você ficou em coma por mais de uma semana, ela acrescentou. Não era como se eu pudesse fazer muita coisa. Elliot era ridiculamente forte e, acima de tudo, rápido, disse Luke. Wednesday não respondeu de imediato. Ela apenas continuou observando-o atentamente. Luke, por sua vez, parou um momento para se examinar. Apesar de tudo o que acontecerá, ele se sentia bem. Não, melhor do que bem. Ele havia despertado com uma clareza que nunca havia experimentado antes. Seu corpo parecia leve, sua mente afiada e ele tinha 4 auras despertas. Era como se tudo tivesse se encaixado. Luke sorriu levemente, sentindo uma estranha sensação de satisfação. Na verdade, agora me sinto incrível, disse Luke, pulando da cama e esticando o corpo, que parecia pronto para entrar em outra batalha de vida ou morte. Não sei como explicar. Ele acrescentou, revirando os ombros e cerrando os punhos. Eu me sinto invencível. Elliot está morto. Mataram o irmão dele? Perguntou Luke, olhando para Wednesday. Sim, ele está morto, Wednesday assentiu e depois ficou em silêncio. Ela observou Luke atentamente, analisando cada nuance em sua expressão, em sua postura. A confiança dele não era novidade para ela. Luke sempre fora alguém que enfrentava o perigo com a certeza de um guerreiro que sabia exatamente do que era capaz. Mas isso era diferente. Havia algo na maneira como ele se portava, naquele sorriso fraco, uma calma que não beirava a arrogância, mas algo mais. Uma certeza absoluta. Sua confiança sempre fora respaldada por seu histórico de batalha, por suas 3 auras. Mas agora com 4. Esse era um nível diferente. Luke inclinou a cabeça levemente, como se estivesse se lembrando de algo. Gabriel tinha 2 filhas e uma esposa, disse ele em tom neutro, sem raiva na voz, sem nenhum traço de vingança. Eu poderia eliminá-los, acrescentou ele com um sorriso. Agora eles sentiriam o que ele sentirá. A situação havia se invertido. No passado ele fora forçado a viver sob proteção em Nevermore, depois com os Umbro por um tempo, e mais tarde com os Adandans. E mesmo assim, sofrerá tentativas de assassinato.
Você pode encontrar um dos antigos Selmas que faziam acordos com demônios. Wednesday disse calmamente, embora estivesse claramente observando sua reação. Meu pai e o tio Fester lutaram contra 2 daqueles anciões demoníacos. Foi por isso que eles chegaram atrasados em Sunnyvale. Isso seria interessante, respondeu Luke com um leve sorriso, levando a mão ao queixo enquanto se perguntava o quão poderosos os anciões demoníacos com mais de 150 anos poderiam ser. Wednesday tomou nota disso. Não houve hesitação em sua resposta. Nenhum traço de preocupação, medo ou mesmo uma pausa para considerar a possibilidade. Era como se a ideia de enfrentar um antigo mago, alguém que havia feito pactos com demônios, não representasse uma ameaça real para ele. Isso não é tudo. Lembre-se de que toda família psíquica tem 2 ou mais ramos principais. Os Adandas têm 3. Os Selmas têm 2, disse Wednesday. Então haverá mais caça, disse Luke em um tom despreocupado. Elliot e Gabriel eram os mais fortes entre os 2 principais ramos dos feiticeiros, pelo menos entre os membros vivos. Isso sem contar os antigos, aqueles que haviam feito pactos demoníacos e permanecido nas sombras. Mas Luke não estava preocupado com eles. Elliot e Gabriel tinham sido lutadores ativos, moldados pela batalha. Não como aquelas velhas relíquias enferrujadas que permaneceram escondidas por tanto tempo. Se ele os enfrentasse, o faria com a certeza de que suas habilidades superariam as de qualquer inimigo que tivesse passado muito tempo espreitando no escuro. No entanto, Wednesday não pareceu compartilhar sua confiança. E quanto ao Edward? Ela perguntou com um tom tão neutro como sempre, mas com um brilho calculado nos olhos. Luke ficou em silêncio. Eduardo. O nome tinha um peso diferente. Ele não era apenas mais um Selman. Ele era o Selman, aquele que havia iniciado os negócios demoníacos e iniciado a guerra contra a família Poe quando descobriram suas práticas proibidas. Edward era o responsável pelo massacre de Poe. E além de tudo isso, ele era um médium que em sua época, esteve no topo da escala de poder ao lado de Edgar Allan Poe, o tataravô de Luke. Some-se a isso o fato de que ele ainda estava vivo depois de mais de 200 anos e possuía poderes demoníacos. Luke expirou lentamente e um pouco daquela confiança absoluta desapareceu de sua expressão. Isso poderia complicar as coisas, ele admitiu calmamente. Wednesday o observou por um longo momento antes de soltar um suspiro suave. Ela se sentiu aliviada por Luke não ter sido completamente cegado por seu poder. Bem, pelo menos sua nova aura não apodreceu seu cérebro. Seria uma pena se você ficasse mais forte, porém mais burro, disse ela em seu tom mordaz de sempre. Ela saiu da cama calmamente e caminhou até Luke. Então cruzou os braços. Mas você continua sendo um idiota imprudente, declarou Wednesday. Você quase morreu, ficou em coma por mais de uma semana e aqui está você, andando por aí como se nada fosse e falando em voltar a lutar. Não é exatamente um sinal de inteligência. Estou bem, sério. Com minha aura verde e minha clarividência, sei o estado do meu corpo, disse Luke, batendo no peito com confiança algumas vezes. Não preciso descansar. Acrescentou ele como uma criança tentando obter permissão da mãe para sair e brincar. Mas Wednesday não pareceu impressionada. Seu olhar se tornou ainda mais crítico antes que, sem aviso, ela o agarrasse firmemente pela orelha. O quê? Ei! Luke protestou com a leve dor quando ela puxou sua orelha, forçando-o a voltar para a cama. Embora pudesse ter se soltado facilmente, não fez. Com um movimento firme, Wednesday o fez sentar e então o empurrou até que ele se deitasse novamente. Descanse, ordenou Wednesday em seu tom implacável de sempre. Luke franziu a testa e olhou para ela com uma mistura de irritação e diversão. Você sabe que isso é completamente desnecessário, certo? Você sabe que eu não dou a mínima, né? Retrucou Wednesday, olhando para ele com uma expressão severa. Você poderá se mover enquanto minha avó estiver monitorando seu estado, disse ela séria. Até lá, você não vai a lugar nenhum. E onde ela está agora? Luke perguntou com resignação. Ela não está em casa. Ela voltará em algumas horas, respondeu Wednesday calmamente. Luke estava prestes a dizer algo em resposta, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Wednesday subiu em cima dele, acomodando-se naturalmente. O corpo de Luke ficou tenso imediatamente e pela primeira vez, ele notou que Wednesday estava vestindo o pijama que ele tinha dado a ela. Uma camiseta preta com caveiras minúsculas e um short preto combinando, com a mesma estampa, deixando suas pernas completamente expostas. Luke piscou, sentindo a mente ficar em branco por um instante. Wednesday raramente usava algo que mostrasse tanto o corpo, e ele lhe dera aquele conjunto com uma intenção bastante óbvia, só não esperava que ela o usasse contra ele. Wednesday se inclinou levemente, sua expressão ilegível, mas um brilho travesso dançava em seus olhos enquanto ela o observava atentamente. Pensando bem, se você realmente quiser ir embora, você pode, disse Wednesday. Luke engoliu em seco e olhou para ela. Ele não conseguia empurrá-la. Tecnicamente, sim. Não. Você tem razão. Eu preciso descansar, disse Luke, recostando-se um pouco mais nos travesseiros e tossindo como se estivesse um pouco doente. Viu? Não é tão difícil descansar, né? Disse Wednesday com um leve sorriso irônico no rosto. Sim, tanto faz, murmurou Luke, e com a mão começou a acariciar a coxa de Wednesday, deslizando-a lentamente em direção ao seu mini short. Não podemos fazer isso agora, disse Wednesday, parando a mão de Luke. Por quê? Perguntou Luke visivelmente infeliz. Não me diga que eu também não posso fazer isso por causa de toda essa coisa de descansar? Não é isso, respondeu Wednesday sério. Você ficou inconsciente por mais de uma semana.
Muita coisa aconteceu, e você precisa saber. Ah? O que aconteceu? Perguntou Luke, esperando o de sempre. A Sociedade dos Exilados em choque com as mortes de Elliot e Gabriel. Houve um julgamento contra os Selmans. Durou 3 dias, e nós vencemos, disse Wednesday. Os olhos de Luke se arregalaram de surpresa. O quê? Ele exclamou atordoado. Capítulo 232 A queda dos Selmans. Luke ainda não conseguia acreditar. Olhou para Wednesday com a testa franzida, tentando processar o que acabará de ouvir. Eles apresentaram as provas? E nós vencemos. Tão rápido assim? Perguntou ele, confuso. Segundo Wednesday, ele estava inconsciente há cerca de 10 dias e, durante esse tempo, o julgamento já havia ocorrido. Sim, sim e sim, respondeu Wednesday com sua calma característica. Então, com uma paciência incomum, reservada apenas para Luke, ela começou a relatar os eventos com precisão. O julgamento durou 3 dias. Foi um julgamento público, o que significava que não apenas os acusadores e os acusados estavam presentes, mas também uma plateia composta por figuras influentes da sociedade marginalizada. Ninguém podia ignorar o que estava acontecendo. Octavius, com sua organização meticulosa, apresentou todas as evidências estrategicamente, da menos impactante à mais impactante. Cada peça era mais impactante que a anterior, deixando os Selmans cada vez mais encurralados. Uma das evidências mais claras foi o cadáver do próprio Elliot Selman, apresentado a todos. E diante dos olhos de todos, o livro demoníaco de Soiga foi revelado, o qual o cadáver havia cuidadosamente escondido em um dos bolsos, felizmente, um que o orbe telecinético de Luke não havia perfurado. Octavius explicou como Elliot havia obtido aquele livro. Embora ainda fosse uma teoria, tudo se encaixava, e quando os acusados foram interrogados, não conseguiram refutá-la nem provar sua inocência. A falecida Dolores Selman estivera presente na noite em que Wednesday e Luke mataram Crackstone. Por que ela estava lá? Como ela sabia que Luke estaria lá? Ninguém sabia. Luke e Wednesday fizeram tudo em segredo, saindo da mansão Adandans à noite. Além disso, a família Adandans apresentou evidências de que Crackstone havia adquirido seus poderes por meio do livro de Soiga. O fato veio à tona publicamente pela primeira vez, embora figuras influentes já soubessem. Afinal, era altamente suspeito para um normie atingir tal poder apenas com um livro de bruxaria. Eles também apresentaram os estranhos eventos envolvendo Luke, demônios inferiores o atacando, uma coincidência grande demais. Durante a lua de sangue, quando um exército de mortos-vivos atacou Nevermore, Atlas, um servo direto de Elliot, tentou ressuscitar Crackstone, mas falhou. Isso já era conhecido, pois Luke já havia apresentado evidências e desferido um golpe pesado. No entanto, eles acreditavam que os Selmas queriam trazer Crackstone de volta para matar Luke, para que a culpa pelo ataque a Nevermore não recairia sobre eles. Mas agora estava claro que seu verdadeiro objetivo era o livro demoníaco. Eles sabiam que ele estava escondido dentro do sarcófago de Crackstone. No entanto, a evidência mais incriminadora veio com um testemunho que ninguém esperava. Um fragmento de memória da falecida Sophie Poe, mãe de Luke. Um fragmento de memória é uma prova que não pode ser falsificada, uma recordação 100% verdadeira. Se a máquina usada para reproduzi-lo o rejeitar, é falso. Mas esse fragmento não foi rejeitado e foi reproduzido diante dos olhos de todos. Sophie, fugindo dos Selmas com John, em certo momento não teve escolha a não ser confrontá-los. Eles enfrentaram Elliot Selman, muito mais jovem, e seu pai. Foi uma batalha brutal, mas então, a prova definitiva apareceu. Na memória, Mortimer Selman podia ser visto claramente usando regeneração que ele não deveria ter, e telecinese, outra aura que ele não deveria possuir. E em suas mãos estava outro dos 6 livros demoníacos. O livro de Necratis. Um tomo envolto em correntes de obsidiana, coberto de inscrições profanas que pareciam se contorcer com vida própria. Muito diferente em aparência do livro de Soiga. Naquele momento, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Eles não apenas possuíam o livro de Soiga, embora não o tivessem usado, mas também possuíam o livro de Necratis e o usaram, provando que já haviam feito acordos com demônios. A memória terminou com Sophie e John conseguindo escapar, criando uma distração à custa de sua própria segurança. Nem mesmo Otávio esperava evidências tão claras. Sophie Poe havia realizado algo extraordinário. Extrair a própria memória era um processo complexo, que exigia um estado mental estável e grande habilidade mágica. Mas fazê-lo enquanto estava sendo caçada, ferida e exausta, era praticamente impossível. E, no entanto, ela havia conseguido. O impacto foi imediato. Os Selman presentes no tribunal não previram isso. Durante anos, eles teceram teias de mentiras, manipulações e poder político para se proteger. Acreditavam que poderiam enfrentar qualquer acusação com desculpas, truques legais e sua influência sobre juízes e outras linhagens poderosas e marginalizadas. Mas Sophie Poe havia destruído do além-túmulo. Depois disso, o tribunal não demorou muito para dar seu veredito. Os Selman foram declarados culpados de traição à sociedade marginalizada. Sua linhagem foi marcada como inimiga da humanidade. Sua influência, sua riqueza, suas alianças, tudo ruiu em 3 dias. Mas o golpe final veio naquele exato momento. Os membros da família Selman que compareceram ao julgamento, confiantes de que sairiam impunes como sempre, ficaram paralisados. Nunca esperaram provas tão incriminatórias vindas de Sophie Poe. Os juízes ordenaram a prisão imediata.
Não havia tempo para reagir. Guardiões, párias de alto escalão e agentes da lei dos párias os atacaram. Alguns tentaram resistir, mas foram facilmente subjugados. Até Gomes se apresentou. Sem Elliot ou Gabriel, nenhum membro vivo da família Selman poderia se opor a Gomes. Eles foram condenados à execução. Então, acabou? Luke murmurou, olhando para o teto. Não. Lembre-se, eles têm 2 ramos principais. O ramo de Elliot está quase extinto. Apenas 2 pessoas permanecem vivas, as 2 filhas de Gabriel. A esposa dele morreu em uma batalha que aconteceu há 2 dias, disse Wednesday, fazendo Luke se virar para ela. Wednesday explicou ainda que membros de ambos os ramos foram presos após o veredito. Entre eles estavam a esposa de Gabriel e suas 2 filhas, bem como a mãe de Elliot e Gabriel, um ancião psíquico muito poderoso, com mais de 70 anos. A data da execução foi definida, mas a história não terminou aí. 2 dias atrás, a prisão onde todos os Selmans presentes no julgamento estavam detidos foi atacada por figuras encapuzadas extremamente poderosas. Os anciões demoníacos. Demônios menores também apareceram, do mesmo tipo que Luke havia matado na mansão Petropolus, lançando o lugar no caos. A batalha foi curta, mas devastadora. Vários membros da família Selma morreram no ataque, um deles sendo a esposa de Gabriel, que protegeu suas filhas para que pudessem escapar. Posteriormente, alguns membros do outro ramo principal também pereceram. Mas o resto escapou com a ajuda dos anciões demoníacos. Este ataque só provou com ainda mais certeza que os Selmas fazem acordos com demônios. Eles podem controlar demônios menores. Luke murmurou, e Wednesday assentiu. Agora a verdadeira guerra começa. Os verdadeiros inimigos são Edward e os outros velhos, disse Wednesday sério. Quanto ao ramo de Elliot, continuou Wednesday com um tom calculista, apenas 3 pessoas permanecem vivas, a mãe dele e as 2 filhas de Gabriel. Isso nos coloca em uma posição forte. Dos 2 ramos, o de Elliot era o mais poderoso. Mas você cuidou dos mais perigosos. Elliot, Sebastian, Sabrina, Atlas, todos mortos, disse Wednesday, levantando um dedo para cada nome enquanto os listava. Então também matamos Dolores com a ajuda do meu tio, e eu matei Gabriel com a ajuda dos outros, acrescentou ela. O pai de Elliot morreu nas mãos do meu pai, Luke acrescentou outro nome à lista. Sim, só restam 3 do ramo de Elliot. E do outro ramo, só restam aqueles que conseguiram escapar. Depois deles, vêm os anciões demoníacos, disse Luke. Wednesday assentiu lentamente, com a testa franzida enquanto analisava a informação. Pelo que sabemos, os velhos são, no mínimo, os avós de Elliot. Mas há mais. Quantos mais? Perguntou Luke. Wednesday estreitou os olhos, organizando os pensamentos em voz alta. Elliot nasceu na década de 1980. Seus pais devem ter nascido na década de 1950 ou antes, o que significa que seus avós podem ter nascido por volta de 1900 ou um pouco depois. Sabemos que Edward começou tudo, e antes dele, os Selman eram membros respeitáveis da sociedade. Então, tudo começou por volta de 1830, quando Edward tinha cerca de 30 anos. Em 1840, ele matou Edgar. A velocidade com que Wednesday falou foi surpreendente, e a maneira como ela expôs todos os fatos impressionou Luke. O importante é que, antes de Edward, os Selmans eram uma família respeitável. O que significa que qualquer velho demoníaco é descendente dele, não alguém anterior a ele, continuou Wednesday, e então fez uma breve pausa. Felizmente os Poe, mesmo tendo perdido a guerra quando ela começou, conseguiram matar alguns deles. Como John matando o pai de Elliot. Então, considerando que havia 4 anciãos no ataque à prisão, pode haver o dobro desse número, e acredito que sejam no máximo 10, incluindo Edward. Concluiu Wednesday. Somando os 3 do ramo principal de Elliot são 13. Quantos sobreviveram do outro ramo principal? Perguntou Luke. 11. E eles têm servos leais que não hesitarão em obedecer às suas ordens. Sem mencionar que, de alguma forma, eles conseguiram controlar demônios menores, respondeu Wednesday. Luke soltou um suspiro, mas em vez de preocupação, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Mesmo assim, eles estão claramente em menor número. Eles estão enfrentando toda a sociedade marginalizada. 4 famílias psíquicas ainda resistem. Os Selmans não contam mais e dos Poes, só eu permaneço, mas as outras 4 famílias estão intactas, acrescentou. Wednesday inclinou a cabeça levemente, reconhecendo o ponto de vista dele. E há os 7 clãs de vampiros mais poderosos, e as 7 famílias de lobisomens puro-sangue, que seguem o Senhor dos Lobos, o mais forte de sua espécie, disse Luke, colocando a mão no queixo, imaginando quão forte esse Senhor Lobo realmente era. Provavelmente no mesmo nível de Elliot ou um pouco abaixo, já que Elliot, como psíquico, desprezava todas as outras raças rejeitadas. E depois há as outras raças, sereias, seres sem rosto, górgonas. Elas podem não ser tão fortes quanto médiuns, vampiros ou lobisomens, mas ainda são uma força que não pode ser ignorada. A vantagem numérica é avassaladora, concluiu Luke, recostando-se no travesseiro com um leve sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia relaxar. Podia até deixar todo o trabalho para os outros enquanto descansava.
Não era uma situação crítica como a Guerra Bruxa em Harry Potter, onde os Comensais da Morte tinham uma clara vantagem numérica e o lado do bem só venceu por um milagre. Se não fosse pela magia ancestral de Lilian Potter, Voldemort teria aniquilado a todos. No entanto, seu momento de satisfação foi interrompido quando Wednesday falou. Não tenha tanta certeza, disse ela. Os Selmans não estão fazendo acordos com demônios por capricho. O objetivo deles sempre foi o extermínio dos normies. E eles não são os únicos que pensam assim. Luke ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Desde que Edward começou tudo isso em 1840, ele teve quase 2 séculos para forjar alianças. É possível que muitas das famílias marginalizadas mais poderosas, vampiros, lobisomens e até mesmo algumas das outras raças, tenham concordado em trabalhar com os Selmans, disse Wednesday. Mesmo sabendo que estão lidando com demônios? Eu pensava que todos viam esses seres como inimigos do mundo, disse Luke. É verdade, respondeu Wednesday, mas se os Selmans lhes oferecessem poder, maior expectativa de vida e a promessa de um mundo governado por párias, não seria difícil para muitos aceitarem o acordo. Luke permaneceu em silêncio por um momento, então se lembrou de algo. Sua mãe, no fragmento de memória que ele havia consumido, o alertara. Não confie em todas as famílias rejeitadas. Ainda assim, Luke duvidava que todos os clãs e famílias poderosos tivessem traído sua moral por ambição. Fazer acordos com demônios ainda era um grande tabu. Não importava quanto tempo tivesse passado, ou quantos Selmans tivessem tentado normalizar isso. Alguns podem ter se juntado a eles, mas duvido que sejam a maioria, disse Luke, cruzando os braços. Eu diria que são mais como 70-30. 70% de párias que permanecerão no lado bom, e 30% que se venderam e se juntaram aos Selmans. Faz sentido. Mesmo com toda a influência deles, convencer toda a sociedade marginalizada a se juntar a eles é impossível. Provavelmente ainda temos uma vantagem numérica avassaladora, concordou Wednesday. Luke deu um sorriso irônico. Então, no fim das contas, eles ainda estão ferrados. Não se iludam. 30% de traidores ainda é um número significativo. E esse número não está confirmado. Ninguém ajudaria os Selmans abertamente no julgamento, mas ainda podem estar apoiando-os em segredo. Esse é o problema, temos espiões e não sabemos quem são, disse Wednesday. Luke assentiu. Nem tudo seria tão fácil, mas ainda assim seria muito mais fácil do que tudo que ele já havia passado, exceto em batalha. Se tivesse que enfrentar Edward agora, sabia que estaria ferrado. Preciso treinar minha nova aura, pensou Luke. Droga, perdi tantos eventos importantes. Eu adoraria ver a cara dos Selmans quando vissem o corpo de Elliot no estado em que o deixei, reclamou Luke em voz alta. Se ele estivesse em um local público cercado por Selmans que não podiam atacá-lo, teria sido sublime ver as expressões de derrota e raiva em seus rostos. Ninguém acha que você matou Elliot sozinho, disse Wednesday, e continuou explicando como eles decidiram lidar com as coisas. Luke concordou. Seria melhor para ele se o próximo mago que encontrasse o subestimasse e não soubesse que ele tinha uma quarta aura na manga. Foi uma longa conversa, disse Luke depois de olhar as horas em um velho relógio de madeira escura pendurado na parede do quarto de Wednesday. Ainda não terminamos, respondeu Wednesday, olhando-o atentamente. Luke ergueu uma sobrancelha divertida e lentamente deslizou as mãos até as coxas de Wednesday e depois para o seu traseiro. Ah, então agora você está pronta, ele disse com um sorriso travesso. Não, ainda não. Precisamos conversar sobre a Batalha de Sunnyvale, disse Wednesday, revirando os olhos e afastando a mão de Luke do seu traseiro. Luke soltou um suspiro dramático e deixou a cabeça cair no travesseiro. E agora? O que aconteceu em Sunnyvale além de matar Elliot e Gabriel? Ele perguntou com uma leve careta. Enid, respondeu Wednesday secamente. Capítulo 233 Confissão. Enid. Luke ficou surpreso com a resposta de Wednesday. Ele quase se esquecera de que Enid havia aparecido em Sunnyvale. Ela até o ajudou a enfrentar Niklaus e depois ajudou Wednesday a confrontar Gabriel. Ela ajudou você a matar Gabriel? Luke perguntou, erguendo uma sobrancelha. Sim, comigo ela deu o golpe final depois de pensar que você estava morto, respondeu Wednesday. Natasha, Luke lembrou. Wednesday lhe dissera que Natasha agia como se estivesse com o coração partido, como se ele tivesse morrido, e ela conseguiu convencê-lo disso. Parecia ser o mesmo com Enid. Ela ficou furiosa quando descobriu que você tinha morrido e veio aqui especialmente para te ajudar. Isso te dá alguma ideia? Perguntou Wednesday, olhando fixamente para Luke. Ela ainda sente algo por mim, respondeu Luke com uma expressão calma. Era fácil perceber, mas ele ficou surpreso. Da última vez que falou com Enid, ela o esbofeteou e o chamou de canalha.
Como ela pôde voltar a ter sentimentos por ele? Depois de um término como aquele, faria mais sentido odiá-lo com todas as suas forças. Wednesday não disse nada por alguns segundos. Apenas o observou. Então, em seu tom habitual, perguntou: "E o que você acha disso?" Luke permaneceu em silêncio. Não porque não soubesse a resposta, mas porque se lembrava daqueles poucos segundos em que esteve morto. Naquela escuridão total, lembranças de Enid lhe vieram à mente. Quando eu estava morto por aqueles segundos, percebi que Enid era importante. Minha primeira paixão, e a pessoa de quem eu me sentia mais próximo, disse Luke, com a expressão claramente difícil de pronunciar as palavras. É triste que alguém possa se tornar a pessoa mais importante da minha vida depois de apenas alguns meses de namoro, acrescentou Luke com uma careta. Ele realmente era antissocial. Na época, Edgar e Natasha eram apenas conhecidos. Ele não confiava plenamente neles. E em sua vida passada, ele nunca amou ninguém nem esteve disposto a morrer por ninguém. Nesta vida, ele viveu 14 anos sem uma única conexão real, até conhecer Enid. Acho que Enid não tinha muita concorrência naquela época na categoria de pessoa mais importante da minha vida. Mas isso é passado. Não sinto amor por Enid. Só, um tipo estranho de afeição. Se ela estivesse prestes a morrer, eu a salvaria. Não por amor, mas porque ela já foi importante para mim, concluiu Luke. Wednesday assentiu. Entendo. Seguiu-se um breve silêncio. Então Wednesday, com o mesmo tom calmo, perguntou: "E agora?" Luke olhou para ela e levantou uma sobrancelha. "E agora?" Wednesday inclinou a cabeça levemente, com os olhos ainda fixos nele. "Agora, quem é a pessoa mais importante?" Luke olhou para ela por alguns segundos e respondeu com outra pergunta. "O que você acha?" "Não gosto de suposições", disse Wednesday calmamente. "É você, Wednesday", respondeu Luke sem hesitar. "Naquela escuridão, as memórias mais importantes estavam com você. Foi por isso que despertei minha aura verde", acrescentou. Wednesday baixou um pouco o olhar, como se estivesse processando cada palavra. Um silêncio confortável se instalou entre eles até que Luke, incapaz de se conter, disse: "Certo, chega de conversa emocional." "Não somos assim", murmurou ele, balançando a cabeça um pouco, como se estivesse se livrando de uma camada de vulnerabilidade. Então, sem perder tempo, ele deslizou a mão novamente em direção às pernas de Wednesday, com um objetivo muito claro em mente. Seus dedos se moviam com familiaridade, até que mais uma vez ele parou no meio do caminho. "Ainda preciso dizer uma coisa", disse Wednesday, pegando a mão dele. Luke soltou um suspiro dramático e ergueu uma sobrancelha com falsa impaciência. "O quê? Que eu sou a pessoa mais importante para você?" Ele provocou com um leve sorriso. Wednesday revirou os olhos, mas a leve curva em seus lábios atraiu. "Não", disse ela, como se a mera sugestão a entediasse. "Você já deveria saber disso." Luke assentiu. "E depois?" perguntou. Wednesday olhou para ele em silêncio. Seus olhos buscaram os dele, como se estivesse decidindo se deveria dizer o que estava prestes a confessar, ou deixar para lá. Mas ela não era do tipo que guardava a verdade, especialmente com Luke. "Enid não apareceu em Sunnyvale por coincidência", disse ela finalmente calmamente. "Eu a fiz vir." Sim, é isso mesmo." "Ela mencionou algo para nos ajudar na luta?" perguntou Luke. "Não. Tive uma visão durante o aniversário do Ajax. Enid morrendo em Sunnyvale. Eu queria que ela morresse naquela batalha", respondeu Wednesday com brutal honestidade. Luke não respondeu de imediato. Apenas a encarou, tentando processar o que acabará de ouvir, embora no fundo, não o surpreendesse tanto quanto provavelmente deveria. "Por quê?" ele perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Ela ainda estava obcecada por você. Percebi isso no aniversário do Ajax. E não gostei que ela continuasse te perseguindo. Então, quando tive a visão em que ela morreu, decidi garantir que ela estaria lá", disse Wednesday, desviando o olhar brevemente. Luke permaneceu em silêncio, não por choque, mas porque, em parte, ele já havia percebido. "Imagino que você a salvou, já que ela não morreu." "Por quê?" "Eu vi como ela lutou. A obsessão que ela tem por você é parecida com a minha", disse Wednesday enquanto sua mão acariciava delicadamente a bochecha de Luke com a ponta dos dedos. Seu olhar estava fixo nele, intenso, intenso demais. "Obsessão?" pensou Luke, engolindo em seco e sentindo um leve suor se formar em sua testa. "Você está me bajulando, eu acho", Luke murmurou com um sorriso meio nervoso. "Você deveria se sentir lisonjeada", disse Wednesday, abaixando a mão lentamente, mas sem nunca quebrar o contato visual. De qualquer forma, o que importa é que você a salvou", disse Luke com uma tosse. Wednesday olhou para ele, surpresa por não encontrar julgamento em sua expressão. "Só isso?" perguntou ela, esperando uma reação mais forte, algum julgamento, talvez raiva. No mínimo, alguma desaprovação pela ideia de mandar alguém para a morte, especialmente Enid. Luke deu de ombros. "Você a salvou, seja porque ela compartilha a mesma obsessão que você, ou seja lá o que for. Isso diz mais sobre você do que sua intenção original." Entendo", disse Wednesday, com a voz menos tensa e mais aliviada. Sem dizer mais nada, ela se moveu suavemente, deslizando para mais perto da cama. Acomodou-se ao lado de Luke, aconchegando-se com a cabeça apoiada em seu ombro e a mão delicadamente pousada em seu peito. Luke olhou para ela pelo canto do olho e, vendo que o clima emocional e estranho parecia ter passado, permitiu-se um pequeno sorriso. "Então, podemos finalmente começar a trabalhar agora?" ele perguntou, com a sobrancelha erguida e o tom cheio de intenção. "Mais tarde.
Agora eu quero descansar, disse Wednesday, sem se mexer nem abrir os olhos. Luke deu um leve sorriso resignado. Simplesmente não era seu dia de sorte nesse departamento. E assim permaneceram em silêncio, descansando. Em poucos minutos, Wednesday adormeceu e mergulhou num sono profundo. Ela finalmente pôde descansar, aliviada por Luke ter acordado e por ela ter lhe contado tantas coisas que estava escondendo. Capítulo 234 Fale com Edgar. 2 dias se passaram desde que Luke recuperou a consciência. Naqueles dias, ele recebeu alta da avó de Wednesday e finalmente conseguiu sair da cama sem que Wednesday o repreendesse. Ele também teve uma conversa na noite anterior com Edgar. Fazia muito tempo que não falava com seu tataravô, que raramente saía do colar. Naquela noite, o fantasma apareceu com um brilho fraco, como se a energia que o cercava tivesse sido drenada pelo tempo. Mesmo assim, quando viu Luke, um sorriso largo e orgulhoso se espalhou por seu rosto espectral. Edgar ficou muito feliz com a notícia. Luke nunca o vira tão eufórico. Era compreensível, depois de tanto tempo, que finalmente estivessem muito perto da vitória. Finalmente foi revelado à sociedade marginalizada que os Selmans estavam fazendo pactos com demônios. Nunca imaginei que o garoto magricelo e teimoso que mal conseguia andar alguns quilômetros até Nevermore conseguiria tudo isso, disse Edgar rindo. Muito menos matar Elliot, o patriarca do Selman, e muito menos despertar uma quarta aura. Luke sorriu, embora não pudesse deixar de notar algo estranho. Edgar, sempre tagarela, zombeteiro e sarcástico, agora falava mais devagar. Sua figura flutuante, antes vibrante e luminosa, parecia borrada nas bordas, como se estivesse desaparecendo lentamente. Você está bem? Da última vez que te vi, você parecia mais animado, disse Luke, franzindo a testa. Edgar fez uma pausa. Então suspirou. Não totalmente. Como você sabe, estou procurando a arma da alma de Poe há muito tempo. Mas aquela arma desgraçada se escondeu bem. Não é apenas um objeto, é semiconsciente. Como você deve ter adivinhado, minha alma nunca esteve dentro da arma, embora devesse estar. Escolhi permanecer no mundo físico como um fantasma, para guiar os descendentes de Poe na luta, disse Edgar em tom sério. Você está dizendo? Luke perguntou, deixando a frase inacabada. Edgar assentiu lentamente. Estou me conectando a ele lenta e voluntariamente. Estou fazendo isso para encontrar seu paradeiro. Porque é hora de você tê-lo, especialmente agora, neste momento crucial, disse Edgar. Mas se você se conectar a ele, disse Luke sem terminar a frase, eu irei embora. Quando minha alma finalmente entrar na arma, deixarei de existir como fantasma e não poderei mais falar com você, disse Edgar sem rodeios. Você não precisa fazer isso, disse Luke, cruzando os braços. Eu tenho 4 auras. Os números estão a nosso favor. Os Selmans vão cair, com ou sem essa arma. Edgar olhou para ele em silêncio por alguns segundos. Então, deu um leve sorriso. Você sabe que essa é sua maneira de dizer que se importa comigo, certo? Disse Edgar com um toque de brincadeira. Ele continuou antes que Luke pudesse protestar. E sim, você tem razão. Os Selmans estão em uma posição ruim, encurralados, você tem 4 auras e está mais forte do que nunca, mas a arma da alma não é apenas uma vantagem. É um multiplicador. Seu poder aumentará várias vezes com ela. Sua capacidade de condensar ondas na arma será assustadora e muito mais fácil, muito mais rápida. Além disso, agora é a melhor hora para encontrá-lo com a guerra já em andamento. Cedo ou tarde, terei que fazer isso de qualquer maneira. Não posso permanecer um fantasma pela eternidade, concluiu Edgar. Luke baixou o olhar sem discutir. Sabia que Edgar estava certo. E não se preocupe, acrescentou Edgar, adivinhando o que ele estava pensando. Não é como se eu fosse desaparecer agora ou amanhã. O processo é lento. Muito lento. Preciso me fundir com a alma da arma aos poucos. Se eu fizesse tudo de uma vez, eu desapareceria, e não conseguiria dizer onde ela está. Mas se eu fizer isso pacientemente, camada por camada, posso sentir sua localização, guiá-lo até ela, antes de desaparecer completamente. Quanto tempo você tem até encontrá-lo? Perguntou Luke em voz baixa. Não tenho certeza. Alguns meses, no máximo, respondeu Edgar. Felizmente, o processo já havia começado há algum tempo, e era por isso que sua forma espectral estava mais fraca agora. Entendo, disse Luke com uma expressão de desgosto. Ele não queria perder Edgar. Fora a família que o apresentará ao mundo dos excluídos, o ensinara e até lhe dera conselhos sobre coisas como o amor. A ideia de nunca mais vê-lo deixava um gosto amargo, mesmo que nos últimos meses, Edgar raramente tivesse aparecido. Não se preocupe comigo, garoto. Eu já deveria estar morto há muito tempo, e estou pronto para a morte e para conhecer as pessoas do meu tempo, disse Edgar, aproximando-se e colocando uma mão fantasmagórica em seu ombro. Luke assentiu levemente. Depois de mais algumas palavras, Edgar retornou ao seu colar. Sentindo-se um pouco melancólico e triste, Luke foi buscar conforto na única pessoa que realmente poderia lhe dar, Wednesday. Ele caminhou pela mansão Adandans, mal iluminada e sombria. Subiu as escadas e abriu a segunda porta sem bater. Lá estava ela de costas para ele, ao lado da cama, dobrando roupas com precisão cirúrgica. Cada peça se encaixava perfeitamente em sua mala preta, como peças de um quebra-cabeça. Sua expressão era a mesma de sempre, inabalável e serena. Luke parou ao ver aquilo e não conseguiu evitar franzir a testa. Na quarta-feira eu estava fazendo as malas para retornar ao Nevermore.
Apesar do caos que se espalhava entre os párias, dos desaparecimentos, dos rumores, das escaramuças e dos ataques secretos dos Selmans, o mundo não havia parado. Ainda era meados de novembro, e Mortícia havia sido firme. Wednesday não podia continuar faltando à escola. Luke se aproximou e sentou na beira da cama, observando-a. Você precisa mesmo ir? Estamos no meio de uma guerra. Qual o sentido de cursar História dos Párias agora? Perguntou ele, cruzando os braços. É uma guerra silenciosa, respondeu Wednesday sem pestanejar, fechando firmemente o zíper da mala. Ainda não há batalhas em larga escala ou oficiais. À primeira vista, tudo parece normal, e por isso mesmo as aulas continuam. Eu sei, precisamos encontrar os espiões e tudo mais. Mas eu não vou voltar para Nevermore. Você poderia ficar aqui também, disse Luke, acenando com a mão em desdém. Wednesday se virou para ele calmamente, embora seus olhos escuros brilhassem com um tipo diferente de intensidade. Você é um caso especial, Luke. Você despertou sua quarta aura. Isso não é comum em nenhuma família psíquica. Você precisa treinar. Você é a nossa carta mais forte contra Edward e os anciões demoníacos mais poderosos, disse ela séria. Luke levantou uma sobrancelha e olhou para ela com falsa ofensa. Você fala como se eu fosse uma arma de matar. Que gentileza sua, disse ele, fingindo estar magoado. Wednesday não conseguiu evitar revirar os olhos. Você é uma arma e agora precisa afiar sua nova aura para ser mais mortal do que nunca, disse Wednesday, colocando sua mão pálida e fria na bochecha de Luke. Nossa, que fofo! Um dos melhores elogios que uma namorada poderia fazer, disse Luke com um leve sorriso. É sim. E eu quero que você seja afiado para que ninguém possa te matar. Lembre-se, há uma profecia que fez os Selmans virem atrás de você. Edward e os outros anciões demoníacos ainda querem te matar o mais rápido possível, disse Wednesday. Tudo bem. Vou me deixar afiar se você está tão preocupado, disse Luke por fim, levantando as mãos em sinal de rendição. Boa decisão. Seu avô vem amanhã, certo? Perguntou Wednesday. É, Stanley Umbrio. Quem diria que eu o veria de novo, disse Luke com uma leve careta. A família Umbrio havia virado as costas para Sophie, mesmo ela pertencendo ao ramo principal e tendo enfrentado médios demoníacos. Agora, os Umbrio, especialmente Stanley, o pai de Sophie, queriam ajudar na guerra e usariam todo o poder da família, principalmente por culpa. Gomes, com sua mistura clássica de sabedoria e loucura, sugeriu a Luke que revelasse sua aura verde para Stanley. Já que os Umbrio têm uma longa tradição de usuários de aura verde, e o próprio Stanley possui uma aura verde e é um dos médiuns mais poderosos com ela. Lucas concordou. É por isso que no dia seguinte, Stanley chegaria para ficar temporariamente na mansão Adandas para treiná-lo pessoalmente. Stanley não seria o único treinador. Fester e Gomes também seriam seus treinadores, cada um à sua maneira, o que era reconfortante e alarmante ao mesmo tempo. Por um lado, Luke estava animado. Ter 3 figuras tão fortes e experientes focadas em seu crescimento era uma oportunidade única. Sua força aumentaria aos trancos e barrancos. Por outro lado, ele tinha plena consciência de com quem estava lidando. Gomes era brilhante, mas imprevisível. Fester vivia em uma realidade completamente diferente. E Stanley, embora sempre tivesse parecido o típico avô gentil e quieto, Luke não confiava nas aparências. Sabia que havia algo estranho por trás daquela fachada calma. Provavelmente era algum tipo de controlador, um maníaco meticuloso e severo. O tipo de velho que quebra uma cadeira nas suas costas se você não aprender uma técnica rápido o suficiente. Wednesday olhou para ele e percebeu sua expressão. Você não está emocionado em ver seu avô? Perguntou ela sarcasticamente, cruzando os braços. Parece que seu coração está derretendo. Luke levantou uma sobrancelha. Sim, estou explodindo de entusiasmo. Mal posso esperar para ver sua verdadeira personalidade, disse Luke. Wednesday soltou um suspiro breve, quase inaudível. Talvez uma risada interna. Mas assim que o olhou mais de perto, percebeu que algo havia mudado. A expressão provocante no rosto de Luke havia desaparecido. Seu olhar escureceu um pouco. E então ela entendeu. Sabia que Luke tinha acabado de falar com Edgar. Como foi a conversa com Edgar depois de todo esse tempo? Perguntou Wednesday sem rodeios. Luke deu de ombros, sem vontade de dizer muita coisa. Em voz baixa contou-lhe o essencial. Que Edgar se conectaria lentamente com a arma da alma, que o guiaria até lá, e que depois disso desapareceria para sempre. Wednesday ouviu sem interromper. Apenas olhou para ele. Observou sua expressão, seu tom de voz, seu corpo que parecia mais tenso do que o normal. Ela o conhecia. Ela sabia que Luke não chorava. Sem dizer uma palavra, Wednesday subiu lentamente em Luke. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela o empurrou gentilmente e o beijou. Luke, com o coração batendo um pouco mais rápido, deixou-se levar, mas não pôde deixar de perguntar entre beijos. Quarta-feira. O que você está fazendo? Wednesday olhou para ele, com o rosto a poucos centímetros do dele. Seus lábios mal se curvavam em um sorriso. Digamos que eu tenho meu próprio jeito de te animar, sussurrou Wednesday. Definitivamente melhor do que uma conversa emocional, disse Luke com um leve sorriso. Claro, respondeu Wednesday, e o beijou novamente, enquanto começava a desabotoar sua camisa. Luke estava certo em ir ao quarto de Wednesday em busca de conforto, embora, não exatamente da maneira que ele havia imaginado. Capítulo 235 Treinando até o limite. Era noite.
A mansão Adandans estava completamente silenciosa, com apenas um barulho estranho e ocasional ecoando pelos corredores, como se a própria casa fosse mal assombrada. Em um dos muitos quartos, Luke dormia profundamente. Sua respiração era lenta e constante. Seu corpo relaxava. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas e nenhuma vela acesa. Tudo parecia calmo. Até que, de repente, seus olhos se abriram. TSCH. Luke estalou a língua e, naquele exato instante, sua figura desapareceu da cama num piscar de olhos. Bum! Um raio atingiu o colchão, desintegrando-o completamente em uma explosão de faíscas elétricas e molas torcidas. Luke reapareceu do outro lado da sala, agachado e pronto para contra-atacar, com o olhar iluminado pela irritação. De novo, Fester? Foi a cama número 32 que você destruiu este mês. Luke reclamou. Mas ele não teve tempo de continuar reclamando, a porta se abriu de repente, um flash azul iluminou tudo. Você deve estar sempre alerta, garoto, gritou Fester enquanto se lançava para frente como um projétil humano envolto em eletricidade. Com os olhos esbugalhados de excitação maníaca, Luke reagiu instantaneamente, inclinando a cabeça bem a tempo de desviar do golpe elétrico que passou raspando por seu rosto, iluminando a escuridão com faíscas azuis crepitantes. Energia residual crepitou no ar, mas não o atingiu. Não foi como antigamente. Quando enfrentou Elliot Selman, outro usuário de eletricidade, Luke não conseguiu desviar de seus ataques de curta distância. Os punhos de Elliot estalaram com tanta intensidade que mesmo que Luke evitasse o impacto direto, a corrente envolveria a área ao redor de seu corpo e atingiria sua pele. Naquela época suas defesas telecinéticas não eram fortes o suficiente para bloquear o campo elétrico. Agora era diferente. Com o treinamento que recebeu, Luke desenvolveu um escudo telecinético mais sólido e reativo, capaz de ser ativado em frações de segundo e resistir tempo suficiente para que ele recue ou contra-ataque sem sofrer dano imediato. Além disso, com sua aura recém-treinada, sua regeneração havia melhorado significativamente. Ele podia se dar ao luxo de levar alguns golpes, sabendo que seu corpo era capaz de se curar sozinho. Com um passo rápido, ele canalizou sua energia e empurrou Fester para trás com uma explosão de força invisível, ganhando algum espaço. Pelo menos me avise antes de explodir meu rosto com eletricidade, disse Luke, girando nos calcanhares, pronto para fugir. Ele estava cansado e sabia que aquele maldito careca não estava sozinho. Fester apenas riu como se fosse um elogio. Se você consegue prever, é inútil como treinamento. Sua aura clarividente está ficando cada vez mais irritante. O treinamento com Gomes, Fester e Stanley mudou completamente a percepção de Luke. Agora sua clarividência era passiva, como um sexto sentido que zumbia até mesmo em seus sonhos. Um leve zumbido em sua mente, uma pressão na nuca, uma sensação de formigamento na pele que o acordou uma fração de segundo antes do perigo chegar. E ele precisava disso, porque seus treinadores eram monstros dementes. Fester o atacava em horários aleatórios, com eletricidade, armadilhas caseiras e gritos altos o suficiente para acordar os mortos. Gomes o forçava a duelos de quase morte a qualquer hora do dia. E Stanley? Era exatamente o que Luke havia imaginado. Por trás dessa fachada gentil e paterna, havia um controlador obcecado por militares. Ele ensinou Luke a aprimorar sua aura verde e dominar técnicas típicas de seus usuários. Mas se Luke cometesse o menor erro, Stanley o corrigia com uma bengala nas costelas. E então havia o que Stanley chamava de experiência real. Segundo ele, o verdadeiro crescimento só acontece por meio da adversidade, levando a mente e o corpo ao limite. É por isso que ele não apenas aprovou os ataques surpresa de Fester, ele se juntou a eles. Até Gomes, só por diversão e para ajudar Luke a aprender a superar o imprevisível, participava do que ele chamava de testes. Dormir em paz havia se tornado um luxo que Luke não conhecia mais, não nos 3 meses desde que o Wednesday partirá para Nevermore. Felizmente, naquela noite ele tinha uma coisa a seu favor: Gomes não estava em casa. Seu papel como chefe do departamento de extermínio de demônios o mantinha afastado a maior parte do tempo, especialmente agora que a sociedade de párias estava travando uma guerra silenciosa contra os Selmans. Uma guerra secreta de traições, assassinatos seletivos e manobras políticas sob a superfície. Luke saiu da sala a toda velocidade, levantando-se do chão sem nem se dar ao trabalho de tocá-lo. Ele voou pelo ar usando sua telecinese como propulsão, deslizando pelos corredores com precisão crescente. Ele sabia que não conseguiria vencer Fester em velocidade bruta. Sua telecinese ainda não era poderosa o suficiente para se igualar à aceleração elétrica do homem careca, que se movia como um raio pelos corredores estreitos da mansão. Ele poderia usar Chambres, sua técnica de teletransporte, para ganhar distância instantaneamente. Mas havia regras. Desde que o treinamento começou, ficou estabelecido que ele só poderia usar Chambres para se teletransportar até um máximo de 15 metros dentro da mansão. Caso contrário, seria muito fácil escapar. E esse era o objetivo: não escapar, para se adaptar, para suportar, para superar. Enquanto voava a toda velocidade pela ala leste, o objetivo de Luke era claro: chegar ao saguão em segurança. Uma sala onde nenhum de seus treinadores tinha permissão para atacá-lo. Ele podia ficar ali por no máximo 30 minutos, tempo durante o qual podia descansar, se curar. Ou até mesmo dormir, embora fosse pouco e nada confortável, já que não havia cama. Mas chegar lá foi o verdadeiro desafio. Uma descarga elétrica sibilou atrás dele, atingindo uma pintura antiga que explodiu em estilhaços. Mais rápido, garoto! Fester gritou atrás dele, envolto em raios.
Luke girou no ar, ativou Chambliss e desapareceu pouco antes de ser atingido, reaparecendo no lado oposto do corredor. Filho da puta, se você estivesse sozinho, pensou Luke, cerrando o maxilar. Com suas habilidades atuais, ele estava confiante de que conseguiria enfrentar Fester em um mano a mano. Ele não era o mesmo de antes. Ele matou Elliot Selman, patriarca da família Selman, um dos médiuns mais fortes da sociedade marginalizada. Elliot era da mesma geração de Fester, só que alguns anos mais novo. E sim, alguns fatores trabalharam a seu favor naquele momento. Na verdade, Elliot o matou por alguns segundos. E ele só sobreviveu graças ao despertar de sua aura verde e ao fato de Natasha estar lutando contra Elliot ao mesmo tempo. Desde então já se passaram 3 meses de treinamento intensivo. 3 meses de refinamento físico, mental e energético. E agora, enfrentar alguém como Fester não o intimidava. O problema é que essa não foi uma luta justa. Stanley estava por perto, espreitando como um predador, esperando que Luke perdesse a paciência e se entregasse totalmente à frustração para poder acertar o golpe. Luke também não tinha medo de enfrentar Stanley ou Gomes cara a cara. O problema era quando 2 deles, ou pior, todos os 3 se uniam. Adicionar apenas um à equação transformou a batalha em uma batalha perdida desde o primeiro segundo. E além da força individual, havia algo mais a considerar: eles eram trapaceiros. Sem regras, não há honra. Eles usavam truques sujos, emboscadas, qualquer coisa que lhes desse vantagem. E tudo isso, enquanto Luke treinava como um louco durante o dia. Quase lá, pensou Luke. Ele continuou voando em direção ao saguão, mas algo parecia estranho. Seu senso de perigo zumbiu, um aviso que o fez ativar sua visão de futuro. Ele teve um vislumbre dos próximos segundos. Stanley atravessou uma parede como um míssil, quebrando-a em pedaços e lançando a sola do pé direto no rosto de Luke com força devastadora. O corpo do velho havia sido levado ao seu limite absoluto pela aura verde. Ele possuía força, velocidade, agilidade, resistência e regeneração. Luke estimou que o bastardo tinha uma força que ultrapassava facilmente 50 toneladas. Se ele dependesse apenas de sua telecinese para se esquivar ou bloquear, seria inútil. Ele teve que usar clarividência, prever seus ataques e reagir com uma velocidade sobre-humana. Como ele esperava, a parede se estilhaçou como papel, e um chute veio direto em seu rosto, mas ele já estava preparado. Como visto em sua visão, a parede cedeu um segundo depois como tecido. Stanley disparou para frente, girando no ar, e desferiu um chute forte para baixo. Mas Lucas estava preparado. No exato momento, ele liberou uma explosão telecinética controlada sob seu corpo, um movimento serpentino e não natural que o impulsionou para trás bem a tempo. O pé de Stanley bateu com força no chão vazio. O chão rachou e explodiu em uma cratera de 1 metro de largura, com cacos voando em todas as direções. Stanley se endireitou com calma e precisão, perfeitamente equilibrado. Bons reflexos, disse ele em tom neutro. Você usou bem sua visão do futuro. Mas se acha que vai chegar à zona segura, terá que fazer mais do que apenas ver o que está por vir. Eu sei, disse Luke, sorrindo levemente. E naquele instante, seu corpo pareceu desaparecer. Uma nuvem de fumaça branca o envolveu, e sua silhueta se espalhou como se fosse névoa. Uma ilusão visual. Stanley, sem surpresa, estreitou os olhos. O corredor inteiro se encheu de uma fumaça branca e espessa, obstruindo completamente a visibilidade em todas as direções. Entretanto, o velho apenas balançou a cabeça. Inútil. Não preciso ver. Seu cheiro já basta, murmurou o velho calmamente. Ele deu um passo firme à frente, guiado pelo seu olfato, aprimorado por décadas de treinamento. Mas quando ele estava prestes a avançar na direção de Luke, algo mudou. Do outro lado do corredor, um clarão elétrico azul iluminou a névoa. Peguei você, seu desgraçado, gritou Fester, entrando em cena com uma risada maníaca, os olhos arregalados enquanto seu corpo crepitava de energia. Antes que Stanley pudesse avisá-lo, Fester já estava avançando em sua direção com um soco elétrico concentrado. TSK. Stanley franziu a testa. Ele se virou bem a tempo de ver o rosto de Fester iluminado de excitação, convencido de que ele estava olhando para Luke. Outra ilusão de Luke. Ele alterou a percepção de Fester para fazê-lo acreditar que Stanley era ele. O velho levantou o punho envolto e enfrentou o soco elétrico de frente, criando uma explosão brutal no meio do corredor. A fumaça se dissipou parcialmente da onda de choque quando ambos os punhos se chocaram. Fester, eu não sou o Luke, retrucou Stanley, revidando com força. O quê? Mas você tem o rosto e o cheiro dele, disse Fester, confuso, ainda insistindo. É uma ilusão, disse Stanley. Você deveria conseguir perceber, mas sua estabilidade mental é questionável. Ele murmurou para si mesmo. Fester olhou ao redor, desorientado, enquanto o resto da fumaça começava a se dissipar. Estalou a língua e murmurou, auras demais são um saco. Stanley olhou para o corredor. Não havia nenhum vestígio de Luke. Já era inútil persegui-lo. Ele já tinha tido tempo suficiente para chegar ao saguão. Ele está melhorando, disse Fester, rindo e esfregando as mãos, um pouco decepcionado pela pouca luta que teve. Sim, demais para a idade dele, disse Stanley, incapaz de esconder sua surpresa. Ele havia treinado sua querida neta, Verônica, a próxima herdeira do Zúmbrio, o orgulho da família. Ele a ensinara com disciplina sim, mas também com cuidado. Verônica fora tratada como o que realmente era, a princesa de sua linhagem. Seu treinamento fora exigente, mas nunca tão extremo quanto o de Luke. Seria perigoso para a psique de qualquer adolescente, mesmo para um pária. Luke, por outro lado, estava sendo levado ao limite. E o mais perturbador,
era que ele suportava isso. Não apenas suportou, mas suportou sob esse nível de pressão constante, agressão calculada e ataques implacáveis, dia e noite. A maioria dos adolescentes, mesmo entre os marginalizados, teria sucumbido a esse tipo de fardo. Eles teriam perdido a razão ou desmaiado. Mas Luke não. A cada dia, a cada sessão de treinamento extremo, a cada emboscada no meio da noite, ele ficava mais afiado. E Stanley viu isso em seus olhos. Não foi só treinamento. Por trás de seus movimentos defensivos, das estratégias de fuga, dos escudos e fintas, dos contra-ataques rápidos, havia algo mais. Uma intenção oculta. Luke estava esperando. Ele não estava apenas sobrevivendo ao treinamento, ele estava esperando, se segurando pelo momento certo. Quando ele conseguia pegá-los separadamente, um por um, para retribuí-los. E se ele fez isso com 4 auras, junto com sua adaptabilidade e o fato de ter matado ele até os 16 anos, seria perigoso. Teremos que ficar de olho nele, disse Stanley, olhando para Fester. Sim. Vai ser divertido quando ele começar a nos pagar de verdade, disse Fester, com um brilho inocente nos olhos, aguardando ansiosamente esse momento. Capítulo 236 Missão. Luke finalmente entrou no saguão. O lugar era mal iluminado. Algumas velas fracas mal iluminavam o espaço. Só 30 minutos, pensou Luke amargamente. Ele caminhou em direção ao centro, preparando-se para sentar, mas notou um movimento atrás dele. Uma figura saltou da parte superior do saguão e pousou com precisão em sua posição. Luke torceu o tronco e deu um passo para o lado. O pé do agressor bateu no chão. Ele deu alguns passos para trás e levantou uma sobrancelha, já sabendo quem era. Você também? O saguão deveria ser uma zona segura. Seus treinadores não podem atacar você, disse Natasha, avançando com passos leves. Eu não faço parte do programa oficial. Os cabelos ruivos de Natasha caíam quase sobre os ombros, seu olhar fixo em Luke. Ela usava roupas de combate justas, pronta para lutar. Deixe-me descansar, droga, pensou Luke, desviando de outro golpe de Natasha apenas inclinando a cabeça. Natasha continuou seu ataque. Seus punhos cortavam o ar com precisão. Sua técnica era impecável. Seu corpo, ágil e forte. Mas não era o suficiente. Não agora, não contra o nível atual de Luke. Quando eles se conheceram oficialmente e moraram em Jericho antes do início das aulas, Natasha era capaz de derrotá-lo com um dedo. Mesmo quando Luke usou sua telecinese naquela época, ele não foi páreo para Natasha, que o treinou em artes marciais, e ele nunca conseguiu derrotá-la. Mas agora, ele era diferente. Ele havia passado por muitas batalhas e incontáveis sessões de treinamento. Ele tinha 4 auras. O nível atual de Luke era suficiente para superá-las sem esforço. Ele se esquivou de mais 3 ataques sem recuar. Seu corpo se movia com fluidez, como se já soubesse o que ela ia fazer. E de fato ele fez. Você vai continuar? Ou quer ver se eu já te ultrapassei? Perguntou Luke, desviando de um chute. Não preciso ver nada, respondeu Natasha sem parar. Eu já sei. Mas gosto de ver seu nível atual. Luke girou e com uma finta rápida, agarrou o pulso dela com uma das mãos. Natasha tentou usar o impulso para se soltar, mas ele já estava um passo à frente. Ele a puxou para baixo gentilmente, sem força, guiando-a até o chão com um único movimento suave. Suas respirações se misturaram por um segundo. Natasha tentou usar a mão livre para atingi-lo, mas Luke a impediu, pegando-a também. Ei, isso teria doído, murmurou Luke, perto o suficiente para Natasha ouvi-lo. Por que você está reclamando? Você teria desviado ou bloqueado de qualquer maneira, disse Natasha com um leve sorriso. Ela tentou se mexer, mas não conseguiu. As mãos de Luke seguravam seus pulsos firmemente contra o chão. Tudo bem, você não pode se mexer agora. Você desiste? Eu quero dormir, disse Luke num tom cansado. Natasha permaneceu em silêncio, com os olhos fixos nos de Luke, que também a encarava. Ela se lembrava claramente dos momentos em que ele não conseguia vencê-la, nem mesmo em uma luta de sparring. Quando ele acabava no chão, ofegante, enquanto ela corrigia sua postura com estrita precisão. E agora ele estava lá, segurando-a com as 2 mãos. Sem telecinese, sem aura azul. Apenas força e controle. Não havia surpresa ou irritação em Natasha, apenas orgulho. Tudo bem, vou deixar você em paz, Natasha finalmente disse. Ótimo, obrigado, disse Luke, afrouxando o aperto. Ele se levantou lentamente e caminhou em direção ao único lugar de descanso no saguão. Um velho sofá de 2 lugares, sem almofadas, com estrutura rígida e encosto baixo. Desconfortável, mas melhor que o chão. Ele se deixou cair com um suspiro, fechando os olhos assim que se acomodou. Natasha o observava do chão, agora sentado. O cabelo levemente bagunçado, a respiração ainda um pouco irregular. Ela o encarou com a cabeça apoiada numa das mãos, os olhos semicerrados como se o estudasse, como antes quando corrigia sua postura, mas agora com uma expressão diferente, mais suave. Você vai dormir assim? Perguntou Natasha, erguendo uma sobrancelha. Sim, é melhor que nada, respondeu Luke sem abrir os olhos. Natasha percebeu o tom de voz dele. Não era apenas exaustão física, era o peso que ele carregava, e ela sabia exatamente o que ele estava passando. O treinamento que Fester, Gomes e Stanley lhe deram foi brutal. Mas além disso, ela sabia de outra coisa. Se Luke quisesse, já teria estabelecido limites. Ele poderia ter contado a eles diretamente. E mesmo que os 3 treinadores fossem excêntricos, às vezes completamente irracionais, se Luke se mantivesse firme, eles ouviriam. Eles não continuariam atacando-o à noite. Eles lhe dariam descanso. Mas Lucas não fez isso.
Ele aceitou porque exigiu de si mesmo. Natasha se levantou sem dizer uma palavra e foi até o sofá. Luke ainda estava com os olhos fechados. Ela sentou-se ao lado dele em silêncio e então deu 2 tapinhas leves nas pernas. Vem aqui. O quê? Luke perguntou, abrindo um olho e olhando de soslaio para ela. Deite-se. Você dormirá mais confortavelmente do que sentada neste sofá sem almofadas, respondeu Natasha sem mudar o tom. Luke olhou para ela por mais um momento. No passado, receber um gesto como esse de Natasha pareceria impossível. Ela o protegeu desde que ele era um bebê e cuidou dele, mas nunca demonstrou afeição ou cuidado, seja maternal, fraternal ou qualquer outro. Mesmo quando ela descobriu sua verdadeira identidade alguns anos atrás, quando ele chegou em Jericó, o relacionamento deles não mudou muito. Eles viveram juntos por alguns meses, claro, mas depois Luke foi enviado para o internato Nevermore, e eles foram separados novamente. O relacionamento deles só começou a melhorar depois que Natasha ficou gravemente ferida enquanto era caçada por assassinos enviados pelos Selmans. Foi quando Luke demonstrou real preocupação por ela, e o vínculo entre eles começou a crescer. Desde então houve mais proximidade entre eles. Pequenos gestos, conversas mais longas, mas nunca nada abertamente afetuoso. Até Elliot. Naquela luta, Luke morreu literalmente e voltou alguns segundos depois. Natasha chorou por ele, e lutou contra Elliot com fúria, numa batalha que ela não podia vencer, mas não se importava. Depois que Luke voltou à vida e matou Elliot, Natasha o abraçou forte e se deixou ficar emocionalmente vulnerável. Desde que retornou à mansão a Dundas e começou seu treinamento extenuante, ela não saiu do lado dele. Ela não estava apenas presente, ela era aberta, próxima, carinhosa, quase quente. Estranho e perturbador para Luke, que já havia construído uma imagem fixa de Natasha, uma diretora residencial rigorosa sem emoções, sarcástica e extremamente disciplinada. E agora, lá estava ela, sentada ao lado dele, oferecendo o colo como travesseiro. Luke hesitou por mais um instante. Natasha percebeu, e embora ela não tenha dito nada, ela pensou brevemente que seria constrangedor ser rejeitada. Sem dizer uma palavra, Luke finalmente se acomodou. Ele descansou a cabeça nas pernas dela. Ele imediatamente percebeu como eram confortáveis, como um travesseiro, ou melhor, ele realmente conseguia descansar um pouco. Natasha olhou para ele, imóvel ao princípio. Ela apenas observou seu rosto relaxado, sua respiração calma. Era difícil acreditar que o jovem que descansava em seu colo era o mesmo garoto magricela de quem ela cuidou silenciosamente durante todos aqueles anos. Aquele que foi expulso de várias escolas por seu comportamento rebelde. Natasha levantou a mão lentamente, como se cada centímetro para cima exigisse mais coragem do que enfrentar um inimigo. Ela parou por um segundo, então cautelosamente levou a mão ao cabelo de Luke e finalmente o tocou. Com os dedos abertos, ela passou a mão pelos cabelos dele em movimentos suaves e constantes, como se temesse acordá-lo, ou ser empurrada. Luke sentiu a carícia dela, mas não disse nada. Era bom. E se o ajudasse a dormir melhor, ele não ia reclamar. Me acorde em 25 minutos, ele murmurou com os olhos ainda fechados. Natasha levantou uma sobrancelha levemente, continuando a acariciar seus cabelos. Não, ela respondeu, com um tom firme e rigoroso. O que? Você vai dormir o quanto precisar. Pode-se dar um tempo de vez em quando, disse ela secamente. Se alguém tentar atacar você, eu vou impedi-lo. Luke ficou em silêncio. Ele percebeu que ela não estava brincando. Sua voz não era doce nem suave. E pensando bem, ele merecia um descanso adequado, depois de 3 meses extenuantes de treinamento. Ele podia se dar ao luxo de dormir por algumas horas. Tudo bem, Luke murmurou finalmente. Em poucos minutos, sua respiração se aprofundou. Seu corpo relaxou completamente e ele adormeceu. Natasha não se mexeu. Continuou acariciando os cabelos dele delicadamente em silêncio. O tempo do lobby acabou. Exatamente 30 minutos. As portas duplas no outro extremo rangeram ao abrir. Fester entrou primeiro, cheio de sua energia caótica de sempre, dedos brilhando de eletricidade e um sorriso torto no rosto. Atrás dele vinha Stanley, com as mãos cruzadas atrás das costas e caminhando com determinação, como se já estivesse planejando a próxima fase do treinamento. Mas no momento em que cruzaram a soleira pararam. Natasha virou a cabeça lentamente e lançou-lhes um único olhar. Fester congelou instantaneamente. O sorriso desapareceu do seu rosto. Stanley, que raramente reagia a expressões ou palavras, também parou. Não disse nada. Nenhum dos dois precisava de explicação. Aquele olhar frio era o suficiente. Sem trocar uma palavra, ambos recuaram lentamente. A porta se fechou atrás deles. Depois de muito tempo, Luke finalmente teve o longo e merecido descanso de que precisava. Alguns dias depois, finalmente Luke estava deixando a mansão a Dundas. Após 3 meses de isolamento e treinamento brutal, o ar livre o chamava como um eco distante de liberdade. Mas seu entusiasmo foi ofuscado pela natureza da missão. Por fim, Edgar o guiaria até a arma da alma Paul. O que significava que assim que seu tataravô encontrasse a arma, ele desapareceria para sempre. Sua consciência seria absorvida pelo objeto, fortalecendo sua essência, mas silenciando sua voz para sempre. Luke sabia disso. Aquele dia marcaria a despedida final deles. A missão em si não parecia muito difícil, já que Edgar o guiaria até a arma como em uma caça ao tesouro. Mas seus 3 treinadores insanos, Gomes, Fester e Stanley, jamais permitiriam que algo tão importante fosse tratado como um passeio casual. Eles tinham um plano.
Use Luke como isca. Não era segredo que os Selman queriam Luke morto. Não apenas por causa do rancor secular entre suas famílias, mas também por tudo que Luke lhes fizera. Ele era considerado o Paul que mais lhes causará danos. E ainda havia a profecia que Elliot mencionou durante a luta. Uma profecia afirmando que Luke era perigoso para eles. Eles não sabiam os detalhes exatos, mas era mais um motivo para removê-lo do tabuleiro. Luke havia se tornado o alvo número 1 de toda uma linhagem ancestral de poderosos médios. A ideia era simples e suicida. Enquanto Edgar o guiava até a arma, Luke se tornaria visível. Os anciões demoníacos não resistiriam à sua caça. A esperança era que talvez dois aparecessem. Uma armadilha perfeita para capturar monstros. Lucas aceitou confiante. Se um terceiro aparecer, nós intervimos, disse Gomes num tom de seriedade raro. Nem pense em bancar o mártir. Se minha pequena víbora souber que você se machucou ou pior, será o meu fim. Luke assentiu. Gomes então enfiou a mão no casaco e tirou 2 pequenos objetos retangulares. Eram feitos de pedra preta, lisa e polida, do tamanho de uma caixa de fósforos. Cada um tinha runas antigas esculpidas, finas como veios de prata. Aqui, disse ele, entregando-os a ele. Teletransportadores reversos. E sim, eles são tão raros e valiosos quanto parecem. Luke pegou as pedras, examinando-as sem muito interesse. Como elas funcionam? Perguntou mais por educação. Se você quebrar aquele com o corvo, Gomes apontou para ele, eu me teletransporto para a sua localização exata. O outro, com a runa do relâmpago, invoca Fester. Não importa onde estejamos ou o que estejamos fazendo. Estaremos lá, instantaneamente. Lembre-se, para esses velhos demônios morderem a isca, meu irmão e eu temos que estar longe de você. Caso contrário, eles não ousarão aparecer. Então estaremos publicamente visivelmente longe para atraí-los, explicou Gomes. Milímetro. Eles precisam acreditar que estou sozinho, sem reforços. Luke assentiu. Exatamente. Então, se tudo der errado, se houver mais do que o esperado, se um dos anciões mais velhos aparecer, ou o próprio Edward, você precisa quebrar essas pedras imediatamente. É a única maneira de chegarmos lá a tempo. Sem elas, não há chance. Entendido? Perguntou Gomes sério. Entendido, repetiu Luke. Capítulo 237. Chamada de vídeo. Poucas horas antes de partir para sua missão, Luke abriu seu laptop. Pronto para uma videochamada com Wednesday. A tela carregou. Instantaneamente um quarto surgiu, gótico, sombrio e elegante. Sentada de pernas cruzadas na cama, Wednesday Adandas o encarava através da câmera com sua expressão habitual, imóvel, olhos escuros como tinta, e uma xícara de chá fumegante entre os dedos. Foi um tempo recorde hoje. Você abriu o Skype bem rápido, disse Luke com aquele meio sorriso que sempre parecia desafiá-la. Wednesday olhou para ele sem emoção. Você vai continuar sorrindo como se fosse uma vitória toda vez que tivermos uma chamada de vídeo? É uma vitória. Transformei a rainha anti-tecnologia em uma pessoa que faz videochamadas regularmente. Você deveria me agradecer. Você está evoluindo, respondeu Luke. O que eu faço por eficiência tática não conta como evolução. É simplesmente uma ferramenta útil para manter relatórios regulares e para ver seu rosto, respondeu Wednesday. Ela disse isso como se fosse apenas mais uma observação, sem hesitação, sem emoção aparente. Como se estivesse falando sobre o tempo ou a temperatura do chá. Isso significa que você sente minha falta? Perguntou Luke, erguendo uma sobrancelha. Sim, respondeu Wednesday sem rodeios. Faz mais de 2 meses desde a última vez que te vi. A última vez foi durante as férias de inverno, quando você estava envolto em bandagens e ainda insistiu em treinar com uma costela quebrada. Depois disso voltei para Nevermore. Você ficou em isolamento. Faz exatamente 68 dias. Luke se lembrou daquela vez. Porque ele se distraiu por um segundo, menos ainda, aquele maldito Fester conseguiu desferir um golpe brutal que quebrou mais de uma costela. Com todo o cansaço e os ferimentos acumulados, nem mesmo sua autocura conseguiu acompanhar. Eu também sinto sua falta, disse Luke por fim com sinceridade. Sua voz estava um pouco mais baixa, menos provocativa. Quarta-feira o observou atentamente. Quanto? Ela perguntou. Como assim quanto? Perguntou Luke confuso. Numericamente. De que forma você sente minha falta? Especificou Wednesday, colocando sua xícara de chá no criado mudo com elegância. Luke abriu a boca, e depois fechou. Piscou. Não sei. Acho que isso não é algo que se possa medir. Como se mede o quanto se sente falta de alguém? Perguntou ele, perplexo. Quarta-feira não hesitou. Eu avalio isso pelo número de vezes que estou prestes a contatá-lo telepaticamente através do nosso link, e não o faço. Luke piscou. Ela continuou calmamente, como se estivesse explicando uma fórmula. Em média, penso em entrar em contato com você de 13 a 15 vezes por dia. Mas ainda se os adolescentes idiotas daqui me irritarem demais. Não faço isso porque sei que você está focado no treino e respeito seus limites. Mas eu penso nisso. E conto tudo. Luke não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela, absorvendo a confissão. Então, você sente minha falta 13 vezes por dia? 978 vezes desde que voltei para Nevermore. Até hoje. 14,3 em média para ser exato, corrigiu Wednesday. Houve uma pausa. Wednesday estreitou os olhos ligeiramente. Agora eu quero seu número. Quantitativo. Sem rodeios. Me diga, ela exigiu. Você está exigindo números agora? Perguntou Luke, erguendo uma sobrancelha. Sim. Diga-me.
Me dá um segundo. Estou processando, disse Luke, fechando os olhos brevemente. Sua mente, aprimorada por sua aura azul, trabalhava com velocidade cirúrgica, traços mentais, associações involuntárias, imagens repetidas do rosto de Wednesday, impulsos de aproximação, memórias conscientes e inconscientes. Tudo fluiu com precisão matemática. E então a resposta veio. 1146 vezes desde a última vez que te vi, disse Luke, abrindo os olhos. Wednesday permaneceu completamente imóvel. Até o tênue vapor que subia de sua xícara de chá parecia congelar no ar. Média diária de quanto? Ela finalmente perguntou sem emoção, mas com uma leve mudança de tom. Quase imperceptível. 16,8, respondeu Luke. Wednesday o observou em silêncio. Não porque duvidasse do número, ela sabia que Luke não mentia sobre essas coisas, mas porque não esperava que alguém pensasse nela mais vezes do que ela pensava neles. E ela se considerava obcecada quando se tratava de Luke. Suponho que você venceu, admitiu Wednesday, embora a palavra soasse estranha saindo de seus lábios. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, foi íntimo. Quarta-feira foi a primeira a falar novamente. Sobre sua missão. O plano é funcional, mas tem falhas perigosas, disse ela sem rodeios. Buracos perigosos? Acho que não. Se eu quebrar as pedras, seu pai e seu tio estarão prontos para lutar imediatamente, respondeu Luke, cruzando os braços calmamente. Exatamente. Se você quebrar as pedras. Mas eu te conheço, Luke, disse Wednesday. Ah? E o que você acha que eu vou fazer? Luke perguntou com um leve sorriso. Você vai tentar fazer tudo sozinho. Se mais de um aparecer, até 3, você vai se manter firme na luta só para se esforçar ao máximo. Porque você confia nas suas habilidades. Eu sei. Desde que matou Elliot e despertou sua quarta aura, você se acha invencível. Lembro-me perfeitamente do que você disse quando recobrou a consciência, respondeu Wednesday. Luke não negou. Permaneceu em silêncio, e Wednesday continuou sem suavizar o tom. E agora que você passou pelo treinamento com meu pai, meu tio e seu avô, tenho certeza de que sua força aumentou. Muito. Mas sua confiança também. Demais. Luke estava prestes a falar, mas Wednesday continuou. Você sempre gostou de batalhas, Luke. Mas agora vejo algo diferente em você. Uma certeza que beira a arrogância. Como se você realmente acreditasse que é o escolhido agora. Intocável. Um ser acima do perigo. Ela disse isso sem aspereza ou reprovação. E mesmo que você esteja, este plano não foi criado para você exibir o quanto progrediu. Não é um teste. Não é uma arena para o seu ego, acrescentou Wednesday. Luke franziu a testa, dessa vez sem nenhum traço de sorriso. Então, qual é o plano? Ele perguntou com um tom mais sério, até um pouco insatisfeito. O plano é simples. Se os velhos morderem a isca, seja 1, 2 ou 3, não importa quantos. Assim que eles aparecerem, você ativa as pedras. Meu pai e meu tio chegam, se unem e os eliminam, respondeu Wednesday. Seu pai me disse que não havia necessidade de usar as pedras se apenas 1 ou 2 aparecessem. Disse que seria bom para o meu treinamento, disse Luke, estalando a língua. Até ele se considerava mais do que suficiente para matar um velho demoníaco. Wednesday estreitou os olhos, sua expressão era gélida de exasperação. Não dê ouvidos ao idiota do meu pai. Ei, mostre um pouco mais de respeito pelo seu pai, pensou Luke. Ele ainda acha que isso faz parte do seu treinamento, mas não faz. Estamos em guerra. Não há motivo para se expor desnecessariamente quando batalhas mais difíceis ainda estão por vir. Não quero que você se machuque por causa do idiota do meu pai, ou porque se acha invencível, disse Wednesday. Eu sei o que estou fazendo, Wednesday. Lutei batalhas de vida ou morte antes mesmo de te conhecer. Não sou um idiota querendo morrer por validação. Nunca fui, disse Luke bruscamente. Eu sei, respondeu Wednesday, com um tom mais suave que o normal, não tão áspero ou monótono. Mas antes que ela pudesse justificar sua preocupação ou aliviar a tensão, Luke continuou. Você se lembra de alguns meses atrás, quando aqueles demônios menores atacaram a mansão do Ajax durante sua festa de aniversário? Wednesday não respondeu, mas é claro que ela se lembrava, e sabia exatamente por que Luke estava trazendo isso à tona. Quando eu eliminei os demônios inferiores, fui te ajudar, e você ficou furioso. Você gritou comigo por matar seus alvos, continuou Luke direto ao ponto. Você disse que não precisava de ninguém interferindo, que sabia o que estava fazendo. E agora está fazendo exatamente o que não queria que eu fizesse. Aquilo foi diferente. Os demônios menores daquela época não representavam uma ameaça real à minha vida. Um velho demoníaco nunca deve ser subestimado, justificou Wednesday. Para mim, ele é apenas mais um velho médium que não luta há séculos e passou anos se escondendo nas sombras. Igual a um demônio menor, disse Luke, com um tom de voz repleto de absoluta confiança. Houve um segundo de silêncio. Wednesday apertou os lábios levemente, ainda observando-o. Aí está. Aquela confiança absoluta, ela murmurou. Luke a ouviu, mas não disse nada. Não duvido da sua força, Luke. Nunca duvidei. Mas me importo com o que acontece com você, e se houver uma maneira de reduzir o risco de você se machucar, quero que a aceite. Não porque não confio em você, mas porque te amo. E se eu puder evitar que você se machuque, eu farei, disse Wednesday, tão claro e direto que pegou Luke desprevenido. Não era estranho ouvir isso da Wednesday. Ela já tinha dito isso antes. Ela tinha demonstrado. Mas cada vez que ela dizia assim, com aquela mistura de lógica fria e ternura brutal, ainda o pegava de surpresa. Luke respirou fundo. Tudo bem. Você venceu.
Eu vou quebrar as pedras assim que o primeiro velho aparecer, ele disse finalmente. Ele não conseguiu dizer não depois da preocupação que sua linda namorada gótica demonstrou. Prometa, disse quarta-feira. Luke levantou uma sobrancelha, meio confuso, meio divertido. Tudo bem, eu prometo. É melhor você cumprir a sua palavra. Meu pai e meu tio me contarão se eles foram teletransportados para o seu local. Você não vai conseguir mentir para mim, disse Wednesday, com um tom mais relaxado, quase brincalhão. Mas o aviso ainda estava lá, afiado como o fio de uma adaga. Eu juro, vou seguir em frente. Você é a única pessoa que consegue me fazer questionar meus instintos de batalha só de me olhar através de uma tela, disse Luke com um sorriso fraco. E você? Como vão as coisas na Nevermore? Perguntou Luke mudando de assunto. As aulas continuam. As missões também. O clima está mais tenso. Mas os adolescentes aqui continuam irritantes de todas as maneiras possíveis. Nada que eu não esperasse, respondeu Wednesday. Ah, então você pode sair em missões e se colocar em perigo, mas eu não? Disse Luke. Lembrando que Wednesday tinha permissão especial para sair do campus e realizar missões. O que eu faço não se compara ao que você está prestes a fazer, Luke. Minhas tarefas são reconhecimento, infiltração, coleta de informações. Trabalho com outros párias com aliados. Ninguém espera que eu enfrente um ancião demoníaco sozinho. E se eu o fizesse, não seria sem apoio, respondeu Wednesday calmamente. Luke soltou um suspiro. Não consigo vencer uma discussão com você hoje. A conversa então ficou mais relaxada. Eles conversaram por alguns minutos sobre o cotidiano de Wednesday, que era muito mais interessante do que o treinamento isolado de Luke. E quando Wednesday estava terminando uma frase, um som interrompeu a chamada de vídeo. Era música pop alegre, contagiante, irritantemente alegre. Luke inclinou a cabeça, franzindo a testa com uma mistura de zombaria e descrença. Quarta-feira, sério? Música pop? Você está sendo mantido refém? Pisque 2 vezes se espiões inimigos o sequestraram. Os olhos de Wednesday se voltaram brevemente para um ponto fora da câmera. Então ela olhou de volta para ele. Estou dividindo um quarto. Só isso. E você ainda não ameaçou a vida dela? Não, ainda não. E desde quando você tem colega de quarto? Achei que você tivesse permissão especial para ficar sozinho, sabe? Tipo, autorização para sair do campus e tudo mais, perguntou Luke, parecendo um pouco curioso. Wednesday colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e estreitou os olhos levemente. Aconteceram algumas coisas, nada importante. Preciso ir a Deus. Lembrem-se de quebrar as pedras, disse Wednesday, encerrando a ligação. O que aconteceu? Luke perguntou-se do seu quarto, com uma expressão confusa. Vendo as horas, ele se espreguiçou e se levantou. Era hora de se preparar. Sala de quarta-feira. De sua cama, Wednesday não se moveu por um segundo. Então, lentamente voltou a olhar para o outro lado do quarto. O contraste era impossível de ignorar. Luzes penduradas, almofadas em tons pastéis, um cobertor com estampa floral. E no meio de tudo isso, deitada de lado, Enid Sinclair a encarava da cama com uma expressão vazia, embora ela não parecesse nem de longe tão alegre quanto sua música pop. Nunca pensei que você demonstrasse tanta preocupação por alguém. Se a cor te deixa doente, isso pode ser fatal, disse Enid em tom de provocação. Wednesday não respondeu de imediato. Apenas a encarou com sua expressão inabalável de sempre. Você ouviu a conversa toda? Ela finalmente perguntou sem levantar a voz. Enid assentiu. Imagino que alguém que tem um blog de fofocas não resista a bisbilhotar. Bisbilhoteiro, disse Wednesday secamente com clara intenção de ofender. Não uso meu blog há meses. Você saberia disso se lesse qualquer coisa além de livros antigos ou relatórios de guerra ou algo assim, respondeu Enid, inclinando a cabeça. Wednesday não respondeu por alguns segundos. Ela apenas encarou Enid. Desde que retornou a Nevermore após as férias de inverno, Wednesday mantinha uma agenda dupla, aulas e missões. Ela sabia que a guerra era silenciosa, mas ativa, cheia de inimigos infiltrados, alianças questionáveis e mortes encobertas. E Enid Sinclair, para sua surpresa, manteve sua palavra. Ela não havia abordado Luke. Não havia buscado contato. Mas havia sido útil, extremamente útil. Ela se ofereceu como aliada na guerra e a cumpriu sem hesitar. Na quarta-feira, ela derrotou agressores encapuzados em 2 missões diferentes, implacavelmente sem medo, com uma precisão que ela normalmente não associava a uma garota que costumava cantar músicas pop quando acordava. A eficiência da garota lobisomem a convencera. Havia muitas pessoas em Nevermore cuja lealdade era questionável. Algumas fingiam ser neutras. Outras secretamente simpatizavam com Selman. Confiança era difícil de conquistar. O número de grupos neutros e inimigos em potencial era maior do que ela e Luke imaginaram inicialmente, mesmo em uma escola como Nevermore, que era muito mais tolerante com os normais. Mas Enid era leal por razões óbvias. A obsessão que Wednesday conhecia tão bem em Enid por Luke garantia que ela jamais o trairia. Sua lealdade era garantida, mesmo que viesse de um lugar desconfortável. Foi por isso que Wednesday decidiu que dividiriam o quarto novamente. Por eficiência. Por estratégia. E porque, no fundo, ela confiava em Enid mais do que na maioria das pessoas. Dividir o mesmo quarto tinha sido estranho. No começo eles mal se falavam. Revezavam-se em horários. Trocavam relatórios. Planejavam missões. Tudo era tático. Mas com o passar das semanas, algo mais ressurgiu. Não amizade, mas familiaridade. Eles não eram amigos como antes. Mas também não eram estranhos.
Te incomoda que eu tenha ouvido tudo? Eu te amo, Luke, por favor, volte em segurança, não brigue, não se machuque. Eu preciso do seu amor eterno. Que fofo, Wednesday, disse Enid em tom de provocação. Devo reativar meu blog e escrever sobre isso? Todo mundo ficaria chocado ao saber que a Rainha do Gelo é tão sentimental, acrescentou. Wednesday olhou para ela com uma expressão inabalável. Nos últimos meses, a garota lobisomem tinha se tornado muito mais esperta do que antes. Não só com ela, Wednesday também notara isso na sala de aula. Enid ainda era extrovertida, alegre, entusiasmada. Mas havia algo novo nela agora, uma agudeza. No passado, Enid evitava confrontos nem verbais nem físicos. Mas agora, ela era diferente. Se alguém a desafiava, ela respondia. Mesmo com Bianca, alguém que Enid outrora admirava ou temia, a autoproclamada rainha de Nevermore. Na verdade, Bianca agora a evitava durante certos treinos. E ela não era a única. Alguns alunos, especialmente nas aulas de combate físico, estavam começando a temê-la. Enid não se conteve. Ela havia desenvolvido uma intensidade que beirava a ferocidade. Movia-se com precisão com ferocidade. E quando estava com raiva ou de mau humor, isso transparecia. Ela conquistou respeito e medo. Com ciúmes? Perguntou Wednesday com um olhar claramente provocador. A palavra caiu como um peso. Direta, atingindo exatamente onde doía. O sorriso presunçoso de Enid desapareceu num instante, seus olhos surpresos, pegos de surpresa, quase magoados. Ela não esperava que Wednesday atacasse ali, especialmente depois de admitir que estava sendo sentimental, apenas para contra-atacar com precisão cirúrgica. Enid estalou a língua, frustrada. Você não é tão bom em argumentos quanto pensa, murmurou ela, embora nem ela acreditasse. Virou-se na cama, dando as costas para Wednesday. Wednesday a observou por mais alguns segundos, olhos escuros, expressão imutável. Mas por baixo daquela máscara, um sorrisinho surgiu, quase imperceptível. Ela havia vencido a discussão, como sempre, com todos exceto uma pessoa. Luke. Ele era o único que podia realmente desafiá-la, que não se intimidava com sua astúcia nem se abalava diante de sua precisão. O único com quem suas discussões nem sempre terminavam em vitória. Mas até ele cedeu hoje. Capítulo 238 Centralia. Luke estava voando em direção à fronteira entre Ohio e Pensilvânia. Ele havia feito uma pequena mudança de planos. Antes de se oferecer como isca, ele recuperaria a arma da alma de sua família. Fazia muito mais sentido protegê-la primeiro e lutar com ela em sua posse. Além disso, seria uma boa oportunidade para se familiarizar com a arma e começar a testá-la em combate real. A distância de Nova York era de cerca de 600 a 700 quilômetros. Graças ao seu treinamento recente, sua velocidade de voo havia melhorado significativamente. Assim, ao longo de uma única noite, tendo deixado a mansão Adandans em segredo, ele conseguiu chegar ao seu destino, guiado por Edgar. Era noite. O ar tinha um cheiro seco e estranho. E o silêncio era absoluto. Estamos perto, disse Edgar, aparecendo ao seu lado como uma sombra translúcida flutuando junto com ele. Seu brilho estava mais fraco do que nunca. Luke desceu suavemente, aterrissando no que parecia ter sido uma estrada, ou o que restava dela. Rachaduras se estendiam por todas as direções, e de algumas delas, um tênue vapor branco subia como fios de fumaça. A poucos metros de distância, uma placa enferrujada e retorcida resistia à passagem do tempo. Centralia. Luke leu a placa. Então ele olhou para a estrada onde havia caído. Estava devastada, como se um terremoto tivesse acontecido, mas não parecia. O vapor branco subindo das rachaduras sugeria outra coisa. Bem-vindo ao inferno 666, pensou Luke, lendo uma inscrição de giz em parte da estrada. O nome não significava nada para ele. Curioso, pegou o celular e pesquisou. A primeira coisa que apareceu foi um artigo da Wikipédia. Centralia, Pensilvânia, é uma cidade fantasma. O local foi evacuado devido a um incêndio subterrâneo que começou em 1962 e continua queimando até hoje. O incêndio foi causado por um acidente em um aterro sanitário localizado sobre um veio de carvão. Durante décadas, o calor e o monóxido de carbono tornaram impossível viver ali. A camada de carvão continua queimando, e especialistas dizem que isso pode durar mais 250 anos. Os únicos sinais do incêndio, que arde a 1.600 metros abaixo da superfície, são algumas aberturas subterrâneas que expelem fumaça para o sul do município. Outras fontes de fumaça e vapor vêm de um trecho abandonado da rodovia estadual 61, que foi fechada na década de 1990 após o surgimento de várias rachaduras na superfície, bem como da área ao redor do cemitério e de outras áreas adjacentes. Luke soltou um assobio baixo depois de ler e compartilhar a informação com Edgar. Wednesday adoraria saber a história por trás deste lugar. Ela provavelmente já sabe sobre ele, pensou ele. Luke, guiado por Edgar, caminhou pela estrada em um ritmo constante, quase como se estivesse fazendo turismo. Uma pequena expedição agradável depois de tanto tempo trancado treinando sem parar. O contraste entre o silêncio fantasmagórico do lugar e a agitação habitual da sua rotina era quase agradável. Ele examinou os arredores, árvores retorcidas, postes inclinados, restos de casas sufocadas pela vegetação rasteira. Tudo carregava uma aura desolada, quase irreal. Tudo por causa de um incêndio numa mina de carvão. Luke murmurou. Não acredite nisso completamente. Edgar disse, e Luke levantou uma sobrancelha, esperando uma explicação. Ouvi uns boatos há um tempo.
Lá em 1962, quando eu estava treinando o pai do seu pai, seu avô. Algo aconteceu aqui em 1962, algo envolvendo párias. Não foi uma mina de carvão ou um simples incêndio, disse Edgar. Há uma batalha? Edgar assentiu. Sim. Não sei os lados nem os motivos. Não era da minha conta, mas não é tão simples quanto o governo normie faz parecer. Luke olhou ao redor, observando o vapor subindo pelas rachaduras na estrada. Então o governo normie encobriu. Exatamente, confirmou Edgar. Luke baixou o olhar, pensativo. Ele havia vivenciado uma situação semelhante em primeira mão. Sua batalha em Sunnyvale contra Elliot trouxe morte e destruição à cidade. Mais de 1000 pessoas morreram, milhões em danos estruturais e tudo isso foi disfarçado pelo governo como um desastre natural. Ele havia descoberto há muito tempo que nos mais altos escalões do poder político, havia pessoas comuns que tinham plena consciência da existência de párias. Eles sabiam disso há gerações. Simplesmente decidiram que era melhor manter isso escondido dos olhos do público. Vampiros, lobisomens, médios, normies, todos compartilhando o mesmo país em uma paz frágil. Alguns não queriam problemas, vivendo em seus próprios círculos. Outros, como Elliot, queriam afirmar sua superioridade por meio de derramamento de sangue. Você acha que foi a mesma divisão do governo normie que encobriu isso também? Perguntou Luke. Se ele não tivesse perdido a consciência em Sunnyvale, ele poderia ter conhecido os agentes secretos normies que cuidaram do encobrimento. Naturalmente, o incidente criou tensão entre os dois mundos, o dos excluídos e o dos normais. Como sempre, os normies estavam em alerta máximo. Temiam que Sunnyvale fosse o início de algo maior, uma guerra, uma rebelião, uma fratura na frágil coexistência. Sabiam que, embora os párias fossem poucos, se algum dia decidissem se unir e atacar, os danos seriam catastróficos. Mas um acordo foi alcançado. Em parte, graças a Gomes, uma figura proeminente no mundo dos párias devido à sua linhagem psíquica, poder e influência. Mas também respeitado e temido no mundo dos normies devido às suas conexões políticas e vasta fortuna. Sua intervenção, juntamente com os vastos recursos da família Dandans, foi o que impediu que o incidente se agravasse ainda mais. Gomes acalmou os ânimos, acionou os cordelinhos necessários e o incidente foi encoberto. Como tantos outros antes dele, a trégua foi mantida. Apesar de tudo, os normies não queriam uma guerra. Sabiam que um conflito aberto significaria o inferno na Terra. Mas também não confiavam plenamente na passividade dos párias. O medo estava sempre lá, latente. Apesar do horror de Sunnyvale, eles entendiam que se tratava de um conflito interno, não de um ataque deliberado contra sua espécie. Os párias também não queriam uma guerra total, exceto os Selmans, cujo objetivo principal era a guerra e seus aliados secretos. Mas eles ainda não tinham conseguido agir, pois muitas outras facções de párias os estavam caçando para eliminá-los e seus aliados. Os párias sabiam que sua população era pequena. Apesar de seus 12 extraordinários, eram muito inferiores em número. Os normies, embora carentes de poderes sobrenaturais, tinham milhões de soldados, tecnologia avançada, armas químicas e biológicas, equipamentos militares de ponta, até bombas nucleares. Por outro lado, os normais também entendiam o perigo real. Porque os párias não eram apenas força bruta ou indivíduos isolados com talentos estranhos. Eles sabiam que um médium de alto nível poderia matar milhares com facilidade. Que um único vampiro poderia lançar uma cidade inteira no caos se não fosse controlado. Mas a parte mais perturbadora era o que eles não entendiam. O que os normies temiam em silêncio era o conhecimento oculto. Os métodos que desafiavam sua lógica científica. Videntes capazes de manipular mentes, reescrever memórias, induzir emoções e quebrar vontades. Vampiros que usavam técnicas antigas de hipnose, controle de sangue e encantamentos desconhecidos. Metamorfos impossíveis de rastrear. Cantos de sereia capazes de desencadear suicídios em massa. Cada espécie com sua própria maneira de perturbar a ordem estabelecida. E além disso, bruxaria, grimórios antigos e muito mais. Visto dessa perspectiva, talvez os normais devessem ser gratos pelo fato de a maioria dos rejeitados não buscar a dominação mundial. Que eles não pretendem reduzir a humanidade a escravos irracionais ou transformar cidades em fazendas de sangue. Que no fundo a maioria só quer viver em seu próprio mundo, longe da histeria coletiva e do sistema normie. Ou até mesmo viver nele sem causar caos. É por isso que os normies encobrem incidentes sobrenaturais. Não por ignorância, mas por medo. Por pragmatismo. Eles preferem encobrir um massacre causado por párias com manchetes como terremoto ou acidente químico, do que declarar uma guerra que sabem que não podem vencer completamente e que pode ser desastrosa. É um equilíbrio frágil e precário, mas um equilíbrio em que por enquanto a vantagem pende ligeiramente para os excluídos. Edgar flutuou silenciosamente ao seu lado. Então assentiu. Sim, pelo que eu sei, é uma divisão secreta do governo, especializada no sobrenatural. Párias, criaturas estranhas, monstros, tudo que não se encaixa em seu mundo organizado. Eu sei que eles existem e são muito bem financiados. Não os subestime só porque são normais, acrescentou, olhando de soslaio para Luke. Não sou especialista na estrutura deles, claro. Na minha época eu não me importava muito com normais. Mas com o passar dos anos, aprendi algumas coisas. Lucas ouviu atentamente. Eles não são tão fracos quanto parecem individualmente. A vantagem deles não é só tecnologia, armas ou números. Eles também têm pessoas entre eles, que não são totalmente normais, continuou Edgar. Híbridos? Perguntou Luke.
Exatamente. Filhos de normies e párias que foram trazidos para o lado deles e despertaram genes de párias. Não espere ver médios, somos extremamente raros e nascemos apenas em linhagens muito específicas, mas você pode ver górgonas, lobisomens e afins. Edgar confirmou com um aceno de cabeça. Mesmo assim, eles não podem ser tão poderosos. As armas nucleares deles são mais perigosas, murmurou Luke. Afinal, eles ainda eram híbridos. E na maioria das vezes herdavam apenas um gene, o que significava que talvez nem tivessem poderes. E mesmo que tivessem ainda seriam fracos, pelo menos comparados a ele. Um médium com 4 auras. Nem todo mundo pode ser um Paul, e definitivamente ninguém como você, disse Edgar. Obrigado pelo elogio, respondeu Luke sinceramente. Edgar sorriu e não disse mais nada. Eles continuaram se movendo até chegarem ao centro de Centralia. Ruas destruídas. Casas abandonadas tomadas pela vegetação. Janelas vazias como olhos cegos. Uma névoa baixa cobria tudo, flutuando como se estivesse respirando. O que é isso? Silent Hill? Talvez tenha sido inspirado por este lugar, pensou Luke observando a área. Depois disso ele expandiu seu domínio, um campo de percepção que se estendia por vários quilômetros, cortando matéria, estruturas, terrenos e até camadas subterrâneas. E finalmente ele sentiu isso. Uma presença com uma pressão antiga e pesada. Silencioso, mas vivo. Como se uma consciência estivesse adormecida sob a terra sem fôlego, imóvel, mas consciente. Mais de 1.600 metros de profundidade. Encontrei a arma, disse Luke. Capítulo 239. Calma antes da tempestade. A névoa se agitou levemente quando Luke deu alguns passos para dentro da cidade abandonada. Ele podia sentir a presença da arma. Imóvel, mas, para sua surpresa, sentiu uma tênue conexão. Como se a arma o chamasse. Não como uma voz. Não como um pensamento. Mas como uma pulsação. Uma sutil onda de energia que parecia se conectar a ele. Algo que reconhecia sua linhagem. É normal que você tenha uma conexão, disse Edgar quando Luke lhe contou sobre isso. Sim, Luke murmurou com os olhos fixos no chão rachado. Quando ele expandiu seu domínio quase completamente, ele não apenas sentiu a presença da arma, mas também sentiu a presença humana. Um grande número deles, escondidos dentro de um edifício que, diferentemente dos demais, havia sido restaurado. Corpos treinados. Batimentos cardíacos constantes. Comunicação constante por fones de ouvido. 2 híbridos, pensou Luke sem muito interesse. Mas algo mais chamou um pouco mais a sua atenção. Naquele mesmo prédio, em uma sala isolada, havia uma presença estranha. Um pária, ou um monstro? Luke se perguntou, erguendo uma sobrancelha. Ele sabia que deviam ser funcionários normais do governo, treinados para lidar com ameaças sobrenaturais. Possivelmente parte da mesma divisão secreta que encobrira o que acontecerá em Sunnyvale. E eles o tinham visto claramente. Cair do céu não era exatamente discreto, especialmente se tivessem a cidade inteira sob vigilância. Mas ele não se daria ao trabalho de entrar em contato com eles. Recuperar a arma era prioridade. Ele voltou a olhar para o chão e flexionou os dedos levemente. Lajes de concreto e folhas de pedra começaram a se mover, separadas por uma força invisível. As antigas rachaduras que atravessavam Centralia, abertas décadas atrás por fogo subterrâneo e negligência, agora estão alargadas, ainda mais esticadas por sua telecinese. Uma delas, a mais profunda, abria-se bem abaixo de seus pés. Um buraco negro que parecia capaz de engolir o mundo. Estou indo, pensou Luke antes de dar um passo à frente e se deixar cair no vazio. A descida foi longa, silenciosa. Mas à medida que ele caía, a temperatura começou a subir. Primeiro levemente, depois escaldante, depois insuportável. As paredes do abismo estavam cobertas de veios brilhantes de carvão como raízes de lava. O ar era tóxico, denso com monóxido de carbono e cinzas suspensas. Parece um inferno, pensou Luke ao cair com força em uma superfície rochosa rachada. Ao redor dele, tudo queimava. Rios de fogo fluíam pelas fissuras do solo. O calor distorcia o ar. Colunas de fumaça subiam de chaminés naturais, como se a própria terra estivesse respirando. Claro, ele já havia criado uma barreira telecinética ao seu redor. Uma cúpula invisível que o protegia completamente de gás, chamas e pressão. O fogo desviou-se do seu caminho como se estivesse colidindo contra um vidro impenetrável. Luke caminhou para frente, firme e concentrado, sem perder tempo. Base de vigilância subterrânea, 2 quilômetros ao norte de Centralia. As telas piscavam em uma fileira infinita. Térmica, infravermelha, ótica. Um enxame de operadores usando fones de ouvido digitava sem parar enquanto os sensores transmitiam dados em tempo real. Fissuras ativas. Pequenos tremores. Gás subterrâneo. Nada de novo. Até que um alerta vermelho quebrou a rotina. Objeto em descida detectado. Velocidade anomala? O que foi isso? Perguntou um dos técnicos. Parecia humano. Amplie a imagem, ordenou um homem de meia-idade com uma expressão séria enquanto dava um passo à frente. A tela exibia uma figura caindo do céu com controle perfeito. O corpo se estabilizou, girou levemente e pousou suavemente entre os escombros e a névoa. Reconhecimento facial? Perguntou o mesmo homem. Seu nome era Jack Rourke, chefe da base de vigilância. Alto, cabelos grisalhos curtos, olhos claros. Sua mera presença bastava para diminuir o volume da sala inteira. Em andamento, entendi. Confirmado. Luke Paul. Masculino, 16 anos.
Nacionalidade, americana. Status, altamente perigoso. Descendente direto da família Poe, uma das linhagens psíquicas mais antigas do nosso continente. Silêncio. Duas figuras surgiram do fundo da sala. A primeira era Evelyn, cabelo verde escuro preso em um rabo de cavalo alto, uniforme preto sem vincos e óculos com lentes especiais. Sua presença era fria, cirúrgica. Ela era uma górgona híbrida. O garoto de Sunny Valley. Aquele com 3 auras, murmurou Evelyn. O segundo era Marcos, torso largo, mais de 1,90 metros, jaqueta aberta, cabelo rebelde e sorriso torto. Sua pele acinzentada e olhos escuros deixavam claro que ele não era um humano normal. Híbrido de lobo. Eu achava que usuários de 3 auras eram apenas mitos, disse Marcos. Não são, respondeu Jack. Na história dos médiuns, existem alguns casos extremamente raros de usuários de 3 auras. Marcos assobiou baixinho, sorrindo. O que um monstro como ele está fazendo aqui? Você acha que ele sabe? Perguntou Evelyn, virando-se para Jack. Não, isso seria impossível. Nenhum pária suspeitou do incidente em Centralia por mais de 50 anos, respondeu Jack balançando a cabeça. Ele não tem como saber, acrescentou, cruzando os braços. Nenhum sinal, nenhum espião, nenhum vazamento. Mas antes que ele pudesse continuar, a imagem na tela mudou. Luke olhou para cima. Por um momento seus olhos fixaram-se diretamente na câmera. Não foi um olhar aleatório. Foi um olhar deliberado, como se ele soubesse que estava sendo observado. Evelyn prendeu a respiração. Marcos parou de sorrir, mas Luke baixou o olhar logo em seguida. Com um leve movimento dos dedos, a terra começou a se abrir. Pedaços de concreto flutuavam como espuma no ar. Antigas rachaduras se alargavam ainda mais. O chão desmoronou diante dele sem esforço. E Lucas desceu sem olhar para trás. Ele não está aqui pelos Vendigo, disse Jack com um leve suspiro enquanto observava as ações de Luke. Seja lá o que ele esteja procurando, não tem nada a ver conosco. E nós vamos deixá-lo fazer isso? Perguntou Evelyn. Jack assentiu. Sim. Não vamos provocá-lo. Se ele veio buscar alguma coisa, deixe-o pegar. Florestas do leste da Pensilvânia, 20 quilômetros de Centralia. Uma criatura com mais de 4 metros de altura correu pela floresta com agilidade e velocidade estonteantes. Cada passo deixava marcas profundas na terra úmida. Pássaros fugiam. Animais se escondiam. A floresta inteira parecia sentir e recuar diante de sua presença. Sua pele era roxa escura, densa e endurecida sobre os braços, ombros e cabeça, como uma carapaça viva. Seu abdômen e tronco eram de um cinza mais claro, grotescamente definidos com musculatura simétrica, cobertos por placas ósseas externas que se encaixavam como uma armadura natural. Sua característica mais estranha era a cabeça, alongada para trás, como se parte de seu crânio deformado se estendesse em uma crista endurecida em forma de cogumelo. Seus olhos, 2 orbes vermelhos brilhantes, queimavam de fome e inteligência. Atrás dele, flutuando a poucos metros do solo, seguia uma figura muito menor, mas não menos perigosa. Sua velocidade de voo era tão rápida quanto a da fera. Um velho, com a pele fina como papel, mas com os olhos cheios de malícia. Ele usava uma capa preta com detalhes vermelhos, carregava um cajado curvo gravado com símbolos antigos e usava um pingente feito de um material irreconhecível. Você sente o cheiro, Zarvok? Perguntou o velho com uma voz áspera e cansada. A fera rosnou. Claro que sinto o cheiro, velho. Então o filhote de Poe finalmente saiu da toca. Mesmo que tenha escapado, certamente não esperava ser detectado tão rápido. Garoto tolo. Arrogante. Como todos os Poe, pensou o velho, com um sorriso banguela se espalhando pelo rosto. Zarvok seguiu o cheiro como um animal de caça, olhos semicerrados e músculos tensos de excitação. Mas então, a apenas 3 quilômetros de Centralia, Zarvok parou repentinamente. Suas pernas bateram no chão com um baque surdo. Ele fechou os olhos e cheirou. Uma vez. 2 vezes. Uma terceira vez, mais devagar. O que foi? Perguntou o velho, virando-se ligeiramente no ar, com a paciência se esgotando. Zarvok não respondeu imediatamente. Então, de repente, seus olhos se abriram. Um sorriso largo e desumano se espalhou por seu rosto deformado, revelando fileiras de dentes irregulares e afiados. Um vendigo. Jovem mas puro. Só encontrei 2 vendigos em mais de 300 anos de vida. Este é o terceiro. Nunca provei suas almas, disse Zarvok, sua língua longa e escura deslizando lentamente pelos dentes. O velho ficou visivelmente surpreso ao saber que havia um vendigo. Mesmo para ele, um dos médiuns mais antigos do mundo dos párias, aquela palavra tinha peso. Eles eram raros. Difícil de classificar. Monstros? Párias? Ambos. Criaturas capazes de raciocinar, se sobrevivessem. A maioria sucumbiu aos seus instintos. Os poucos que mantinham a consciência eram ainda mais raros que os médiuns. Tem certeza? Ele murmurou, intrigado pela primeira vez. Zarvok assentiu, com os olhos vermelhos de excitação. E é jovem. Não será forte o suficiente. Não escapará. E eu finalmente poderei devorar sua alma. Com um rosnado baixo, Zarvok retomou seu ataque, movido por uma fúria renovada, como se o cheiro do vendigo o atraísse ainda mais do que o rastro de Luke. Capítulo 240 Deus. Nas profundezas da terra, Luke continuou descendo pelos níveis das minas destruídas. A atmosfera era opressiva, mas seu campo telecinético o manteve isolado e ileso. Ele caminhou entre as ruínas de túneis esquecidos e estruturas desabadas pelo fogo subterrâneo, guiado por seu domínio que lhe permitia ver a arma. Ele estava cada vez mais perto dela.
Os passos de Luke ficaram mais lentos à medida que ele se aproximava da arma. Vamos, anda logo. Por que tão devagar? Ecoou a voz de Edgar, flutuando ao lado dele. Sua silhueta espectral tremeluzia às vezes, como se a proximidade da arma afetasse sua presença. Luke virou a cabeça para olhar para Edgar. Eu estava observando a paisagem. Ele respondeu em tom neutro, então, após alguns segundos de silêncio, começou a andar novamente em um ritmo um pouco mais rápido, embora não muito. Aqueles seriam os últimos minutos que compartilhariam juntos. Luke sabia disso. Edgar também. Uma vez diante da arma, Edgar deixaria de existir como presença consciente. Ele não estaria preso ou aprisionado. Ele se fundiria à arma. Sua alma se tornaria parte do legado que a arma representava. Embora armas de alma sejam consideradas entidades sencientes devido ao número de almas seladas nelas, isso não significava que Edgar seria capaz de falar com Luke ou aparecer como um fantasma. Não funcionava assim. Luke entrou em uma passagem mais estreita até chegar a uma cavidade natural. E finalmente ele a viu, a cerca de 10 metros de distância. A rocha, enegrecida por séculos de calor, erguia-se no centro da câmara como uma espécie de altar natural improvisado. E incrustada naquela rocha estava a arma. Uma espada. Sua lâmina era longa, escura e ligeiramente curva, semelhante a uma katana. No centro da lâmina, havia um canal gravado com runas antigas que emitiam um brilho fraco. O punho era preto fosco, feito de polímero reforçado com incrustações de couro curtido e antigas gravuras em espiral. Possuía uma pequena guarda transversal em forma de um par de asas afiadas, útil para desviar ataques sem perder a mobilidade. Edgar já havia explicado tudo isso antes. Seu nome é Eclipse, Luke murmurou enquanto se aproximava da espada cravada na rocha, como se fosse a espada mítica do rei Arthur. O nome não era só para enfeitar. Vinha do fio escuro da lâmina, uma escuridão densa que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Ao lado dele, Edgar flutuou, olhando para a lâmina por um momento, então falou. Você já sabe, mas vou repetir caso ainda esteja fingindo que não sabe, disse ele, sem suavizar o tom. Quando eu me fundir com a arma, você precisa fortalecer o vínculo para que ela o reconheça completamente. Ela já está conectada a você, mas precisa do seu sangue. Luke assentiu. Basta pingar algumas gotas de sangue no cabo. Isso basta. Depois disso, a arma saberá com certeza que você é o herdeiro, disse Edgar. Sou o único que sobrou. Não há muito o que reconhecer, disse Luke, desviando o olhar da arma para Edgar. Sim, eu sei, mas é necessário, Edgar respondeu com um leve sorriso. Bem, acho que isso é um adeus, disse Edgar, tirando os olhos da arma e focando-os em Luke. Ele sentiu o chamado da arma como um puxão constante e firme. A fusão estava quase completa. Ela vinha se unindo lentamente há meses, apenas o suficiente para não se desfazer completamente, mas não havia mais tempo. O vínculo estava prestes a se fechar. Sim, disse Luke sem tirar os olhos da arma. Este seria o momento em que eu diria algo profundo. Algo para te inspirar, mudar sua vida, disse Edgar, fazendo uma breve pausa. Mas não vou fazer isso. Não é meu estilo. Ótimo, eu também não gosto de despedidas emocionais, respondeu Luke, olhando para Edgar. Ainda assim, acho que o momento pede, disse Edgar, com um sorriso provocador se formando em seu rosto. Maldito velho, não mude de ideia tão rápido, pensou Luke. Nunca imaginei que você chegaria tão longe. Não porque eu duvidasse de você, mas por causa das suas circunstâncias. Você estava andando na corda bamba. Você não tinha base, nem ambiente, nem proteção como seu pai, seu avô e os outros herdeiros. Você nasceu escondido, foi criado por Natasha e me encontrou aos 14 anos, começou Edgar. E ainda assim, contra todas as probabilidades, você foi mais longe do que qualquer um deles. Você expôs os Selmans a todos. Você os transformou em inimigos públicos. E mais do que isso, o mundo marginalizado finalmente se lembrará de quem somos. Que os Poe ainda existem. Que somos uma das 6 grandes famílias e que nosso herdeiro é o mais talentoso da história do nosso continente, disse Edgar, baixando um pouco a voz. Embora fosse impossível esconder o orgulho. Não, no mundo. 4 auras. Nem eu esperava por isso, Edgar se corrigiu com uma risada. Aquela risada sinistra e meio arrepiante dele. Quando o riso desapareceu, ele continuou. Estou orgulhoso de você, Luke. Nos veremos novamente. Daqui a muito tempo. Quando você morrer de velhice, sentará comigo e me contará como reconstruiu a linhagem. Sobre seus filhos. O que fez com os Poe. Luke permaneceu em silêncio de pé, com o maxilar cerrado. Ele não conseguiu evitar, uma única lágrima escapou, escorrendo pela sua bochecha. Edgar viu e não precisou de mais nada. Ele conhecia Luke bem o suficiente para entender que esse gesto dizia mais do que qualquer despedida. E sem dizer mais nada, Edgar deu um passo à frente. Sua forma espectral já tênue se dissolveu em partículas etéreas, que foram suavemente absorvidas pela espada em um movimento quase ritualístico. Não houve clarões nem tremores. Como se sempre tivesse sido destinado a ser. Luke estava sozinho. Cercado pelo eco do silêncio e pelo brilho do carvão em brasa que se infiltrava pelas rachaduras no chão e nas paredes. Ele sentiu um vazio estranho. Sem dizer mais nada, ele se aproximou lentamente de Eclipse. Ele ergueu a mão direita e criou uma ampla cúpula telecinética que o envolveu completamente. O calor, a fumaça e as partículas em chamas foram instantaneamente repelidos. Dentro da bolha, o ar estava limpo e puro. Era só ele e a arma. No dedo indicador, ele concentrou uma fina camada de ondas telecinéticas, tão precisas que formavam uma borda invisível.
Fez uma pequena incisão na palma da mão direita. Nada excessivo, apenas o suficiente. Algumas gotas de sangue caíram no punho da espada, e a reação foi imediata. As runas vibraram. Antes que mais sangue pudesse escorrer, a ferida fechou completamente. Um leve brilho verde cobriu sua pele, sua aura de cura havia se manifestado instintivamente. Luke colocou a mão no cabo e puxou a espada. Eclipse deslizou sem esforço e naquele exato momento, liberou uma poderosa explosão de energia. Era pura pressão condensada e liberada como uma respiração longamente retida, a expiração de algo que esperou por anos. A pedra sob seus pés rachou. Os veios de carvão ao redor dele escureceram por um instante. Mas Luke não se machucou. A energia o cercou e o reconheceu. Seu vínculo com a arma era definitivo. Ela o reconhecia como herdeiro e chefe da família. E, no entanto, a expressão de Luke não mudou. Não havia êxtase em reivindicar a arma da alma nem alívio. Qualquer jovem herdeiro escolhido por tal arma, declarado líder de sua família, provavelmente ficaria muito feliz, mas Luke não. Sua testa estava franzida, sua expressão tensa. Seu humor estava sombrio. Ele ergueu o olhar para o teto rachado das minas. Com seu domínio expandido, ele viu além. Ele sentiu presenças e choques de energia. Havia inimigos na superfície. Duas facções lutavam. Ele sabia que uma das facções pertencia aos normis que ele havia percebido antes. O outro lado era, sem dúvida, inimigo. Um médium, provavelmente um mago, já que estava acompanhado por um demônio. Luke agora conseguia reconhecer demônios, desde seu encontro com os demônios menores na mansão Petrópolis. E ele não se importava com a rapidez com que o encontraram. Só sabia de uma coisa, estavam ali por ele. E lá no fundo, isso lhe trouxe alívio, porque agora ele tinha um lugar para descarregar tudo o que sentia. Luke apertou ainda mais a espada, e Eclipse respondeu. Ao longo da lâmina, ondas telecinéticas começaram a condensar numa velocidade maior do que nunca, mais densas, mais precisas. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.